Nosso mestre de cerimônias, Ryoma Kunato, sofreu uma experiência traumática quando perdeu seu irmão e irmã nas mãos de seres espirituais conhecidos como Tsukumogami. Tsukumogami são objetos inanimados que desenvolvem um espírito próprio. Por terem desenvolvido um espírito próprio, eles formam um corpo físico. O trauma que Ryoma sofreu alimentou seu ódio pelos Tsukumogami. Ryoma vem de uma família que coloca os espíritos no controle. Eles são conhecidos como Sainon. Normalmente existem Tsukumogami que não são maus, mas Ryoma odeia todos eles. Ryoma trabalha com seu avô, Zohei, sempre que estão em uma missão. Seu avô adota uma abordagem calma para selar os espíritos, mas Ryoma não é assim. Por causa de seu ódio pelos espíritos, ele usa a força para colocá-los em seu lugar. Os dois partem para uma missão de selar espíritos, e como de costume, Ryoma usa a força para derrubar o espírito antes de selá-lo. Zohei percebe que seu neto está em um lugar escuro, e faz uma ligação rápida. Quando eles voltam para casa, Zohei condena o jeito de Ryoma de fazer as coisas, mas Ryoma insiste que sua abordagem é a melhor. Como ele é o futuro chefe da família, Ryoma acredita que sabe a maneira certa de fazer as coisas, mas seu avô o informa que ele está errado. Zohei não acha que a violência seja o caminho quando se trata dos seres espirituais. Vai ser difícil convencer Ryoma porque ele testemunhou um dos seres espirituais eliminar violentamente seus irmãos. Quando Zohei percebe isso, ele decide tomar medidas drásticas. Ele chegou à conclusão de que Ryoma não vai superar seu trauma, a menos que ele faça algo. Zohei então conta a Ryoma sobre uma família especial de Tsukumogami vivendo juntos. Eles também têm um humano como mestre, e Zohei conhece essa família. Ryoma fica chocado ao ouvir isso. Como Ryoma só vê os seres espirituais como maus, Zohei irá enviar Ryoma para Kyoto para viver com a família especial. Zohei o informa das condições que acompanham isso. Ele será banido de caçar espíritos se voltar para casa mais cedo. Ele tem um ano para viver com os seres espirituais, e qualquer coisa além disso não é aceita. Ryoma não tem escolha a não ser arrumar suas coisas conforme os desejos de seu avô. Na manhã seguinte, ele está pronto para ir para Kyoto. Seu avô lhe conta sobre a família especial. O nome da família é Nagatsuki, e os seres espirituais estão sob o comando de uma jovem chamada Botan, que tem a mesma idade que Ryoma. Ryoma faz o que lhe dizem e começa a ir para Kyoto para morar com essa família especial. Ryoma chega à casa e é recebido pelo caseiro. Ela é um Tsukumogami, e seu nome é Haori. Ela está com outro ser espiritual, Kushige. Botan não está por perto porque é uma estudante universitária e está atualmente em aula. No entanto, Botan vai sair da escola mais cedo naquele dia e sua família não está ciente disso. Haori está parada na entrada, conversando com Haori quando o resto da família chega. A garota de cabelo rosa é Kagami, o cara travesso é Suzuri, a garota fria é Yu, e o falador é Nagi. Após as apresentações, Haori conta a Ryoma sobre a família e Botan. Ryoma não esconde seus sentimentos ao dizer que odeia seres espirituais. Ryoma acredita que os seres não são confiáveis porque são manipuladores e maus. Na verdade, Ryoma acredita que os seres estão apenas usando Botan para seu próprio benefício. Esta afirmação obviamente irrita toda a família, mas apenas Nagi a leva a sério e exige que Ryoma retire suas palavras. Nagi tenta dar um soco em Ryoma, mas Ryoma bloqueia o golpe com sua bagagem. Os dois pulam para trás e mantêm uma postura de combate. Nagi diz aos outros que quer ensinar uma lição a Ryoma, e todos eles ficam para assistir. Nagi transforma suas mãos em espadas e diz a Ryoma que ele vai pegar leve com ele. Ryoma então promete o mesmo. Nagi avança contra Ryoma, mas Ryoma usa seus poderes para apagar a ponta das espadas. Este é o poder dado aos Sainons pelo espírito da fronteira, Sainokami. Isso não interrompe a luta, mas apenas dá a Nagi mais motivação para lutar. Os dois se enfrentam novamente, mas nada a sério. Haori diz aos membros da família que os dois estão se segurando. A luta continua quando Yu recebe uma ligação informando que Botan está faltando à aula. Eles percebem imediatamente que Botan quase chegará em casa. Haori ordena que os membros da família contenham os dois lutadores antes que Botan volte. Engraçado o suficiente, toda a família inconscientemente vai atrás de Ryoma sozinho. Ryoma é derrubado no chão, e justamente então, Ryoma tenta afirmar o fato de que Tsukumogami não pode ser confiado. Ryoma olha ao redor e vê Botan olhando para ele. Os dois se apresentam e Ryoma desmaia. Botan olha para sua família, exigindo que expliquem o que fizeram a Ryoma. Com isso, a história de uma garota que ama espíritos e um garoto que os odeia começa. Quando Ryoma finalmente acorda, ele se senta para conversar com Botan. Ryoma não acredita que Botan tenha coragem de realmente comandar os seres espirituais sob sua responsabilidade, até que ele vê Nagi pendurado no telhado. Botan amarrou o cara como punição por lutar contra Ryoma. Depois disso, Ryoma começa a desabafar sobre o que ele pensa dos seres espirituais. Ryoma não hesita em chamá-los de nomes ofensivos e mencionar que são manipuladores. Em seguida, Ryoma sugere que ele assuma o controle dos seres espirituais. Ryoma espera uma resposta positiva de Botan, mas o que ele recebe é uma garota com um olhar severo e zangado. Botan se levanta furiosamente, repreendendo Ryoma por fazer suposições erradas sobre sua família. Ela está obviamente ofendida por isso, e diz a Ryoma que ele tem 3 dias para provar que pode trabalhar com a família ou será mandado embora. Isso é um grande problema para Ryoma, pois ele sabe que voltar para casa cedo significa que ele não é mais um Sainon. Botan sai furiosamente da sala e os outros a seguem. Neste ponto, Ryoma começa a ter a ideia de que os seres espirituais não estão manipulando Botan. Nagi desce de onde está pendurado e oferece a Ryoma a chance de trabalhar com ele. Como este é seu critério para ficar, Nagi realmente quer dar ao cara uma chance. Nagi está saindo para selar um Tsukumogami desonesto.
e ele quer que Ryoma o siga. Ryoma fica chocado ao ver que Nagi e os outros membros da família estão de fato tranquilos em selar seu próprio tipo. Nagi aceita que selar seus próprios semelhantes é um negócio sujo, mas o desejo deles de ficar com Botan supera tudo. Botan é especial para a família, e eles sempre estarão ao lado dela. O Tsukumogami rebelde está fazendo o que quer quando Nagi e Ryoma chegam à cena. Juntos, os dois derrotam um ser espiritual. Ryoma sela o espírito, e eles descobrem que o Tsukumogami originou-se de uma toalha de mão. Após a missão, Nagi lê a linguagem corporal de Ryoma, e percebe que o garoto realmente odeia os seres espirituais. No caminho para casa, Ryoma conta a Nagi como seus irmãos morreram. O Tsukumogami que matou seus irmãos ainda está vivo, mas por algum motivo, ele não consegue obter nenhuma informação sobre o cara. É por isso que Ryoma quer fazer tudo ao seu alcance para se tornar o chefe da família. Para isso, ele precisa se dar bem com Botan e sua família. Ryoma está pronto para deixar de lado seu ego e trabalhar com a família. Quando Ryoma volta para casa, ele coloca um painel de assinaturas onde os membros da família que se sentem confortáveis com sua presença podem deixar suas assinaturas. Assim que ele conseguir a aprovação de todos os membros da família antes do prazo de 3 dias, Ryoma poderá ficar. Em seguida, Ryoma sai em uma missão com Kagami e Suzuri. Em casa, Botan está realmente preocupada com ele. Ela realmente quer que as coisas funcionem. Durante a missão, Ryoma descobre que Suzuri e Kagami estão fazendo tudo o que os humanos fazem. Ele fica um pouco irritado com isso e com o fato de que Suzuri gosta de falar com meninas. Ryoma pergunta por que eles fazem tudo isso, e os dois confessam que podem não ser humanos, mas realmente se importam. Eles querem saber como é ser humanos, e quando Ryoma ouve isso, ele se acalma. Ele dá sua aprovação, mas diz a Suzuri para pegar leve com a forma como ele corre atrás das garotas. Uma vez resolvido isso, o trio volta à missão principal do dia. Aparentemente, eles estão avaliando um Tsukumogami, Yagin, que demonstrou interesse em viver com humanos. É dever deles realizar um teste para ver se Yagin é digno de viver com humanos. Suzuri se senta com a garota e pergunta por que ela quer permanecer no mundo humano. Ela confessa que se sente mais segura no mundo humano. Yagin é uma roda mortal, e ela é um pouco velha. Após ouvir o motivo de Yagin para ficar, Suzuri confirma que ela tem um bom motivo para permanecer. No entanto, eles precisam fazer mais uma coisa para garantir que ela realmente seja digna. Kagami se posiciona em frente a Yagin e usa seu poder para abrir um espelho que revela a verdade. Usando esse espelho, Kagami consegue ver tudo o que Yagin fez. Se ela cometeu até mesmo um único ato maligno, não será permitida permanecer no mundo humano. Kagami faz o que tem que fazer, e felizmente para Yagin, ela passa no teste. Suzuri então diz a Ryuma e Kagami para voltarem para casa enquanto ele cuida do relatório. Ryuma menciona não ter o número de telefone da casa dos Nagatsuki. No momento em que Ryuma menciona isso, Yagin fica descontrolada e ataca Suzuri. Ela acerta Suzuri com tanta força que ele se transforma em névoa. Ryuma consegue tirar Kagami do caminho antes que Yagin a atinja. Aparentemente, Yagin acredita que está sendo enganada. Ryuma vai atrás dela e a imobiliza antes que ela possa fazer mais alguma coisa. Ryuma está prestes a selá-la quando percebe que Yagin está chorando. Acontece que Yagin ficou instável quando ouviu o nome Nagatsuki. Como eles são conhecidos por selar seu tipo, ela não tem nenhuma razão para confiar neles. Ryuma se contém em selar a garota. E felizmente, Suzuri está bem por causa da natureza de seu poder. Ele é capaz de regenerar, o que o torna legal. Como Suzuri está bem e Ryuma salvou Kagami, Suzuri acha que Yagin não fez nada de errado. É normal que os espíritos sejam cautelosos com a família Nagatsuki, então não há ofensa. Yagin é então levado por Suzuri para uma avaliação mais aprofundada, e com isso, a missão chega ao fim. No final do dia, Ryoma conseguiu a aprovação de Suzuri, Nagi e Kagami. Ele está fazendo um progresso real em convencer a família de que pode trabalhar com eles e pode conseguir antes do fim do 3º dia. Já é o 3º dia, e desconhecido para a família, um grupo de Tsukumogami está planejando atacá-los. Como a família é conhecida por selar os seus, essa facção entristecida quer se livrar deles, e eles são liderados por um cara chamado Hikaki. Ryoma está limpando o banheiro quando Botan entra para agradecê-lo por salvar Kagami. Ryoma simplesmente respondeu que fez isso porque precisava da aprovação de Kagami. A única pessoa que resta na lista agora é Yue. Ela será o maior obstáculo para Ryoma, pois ela não gosta nem um pouco de Ryoma. Yue é muito leal a Botan e não gosta da maneira como Ryoma tratou Botan no 1º dia. Para piorar as coisas, Yue e Ryoma irão em uma missão juntos naquele dia. Ryoma chega ao local da missão para descobrir que Yue já cuidou do Tsukumogami desonesto. Ela os teceu e o sela na presença de Ryoma. Yue informa a Ryoma que o despreza, então ele deve esquecer de obter sua assinatura. Yue diz a Ryoma que a única maneira de conseguir sua assinatura é se ele a tomar à força. Yue se arma com sua arma, e enquanto avança contra Ryoma, ela libera uma onda de energia que atrai a atenção de Hikaki e seu esquadrão. Nagi, Suzuri e Kagami também estão na cidade, e todos percebem isso também. Ryoma não tem intenção de lutar contra Yue, e ele tenta fugir, mas Yue não vai deixar isso acontecer. Yue consegue encurralar Ryoma em algum momento, e ela diz ao cara para parar de correr. Ela quer que eles lutem, já que ele realmente odeia Tsukumogami. No entanto, Ryoma diz à garota que está tentando mudar isso sobre si mesmo. Yue ataca Ryoma com um monte de grampos de cabelo, mas ele ainda consegue sobreviver à aprovação. Ryoma decide não se mover para dar a Yue a satisfação que ela deseja. Ryoma diz a Yue que não vai revidar porque agora percebeu que algo é diferente sobre a família.
Enquanto isso, Hari está atualizando Zoe sobre seu neto. Ela o informa sobre seu progresso e o fato de que ele poderá ficar com ele se passar no teste. De volta a Yue e Ryoma, Yue deixa Ryoma se levantar quando percebe que ele não está pronto para lutar com ela. Ryoma então diz a Yue que ele sabe por que ela é tão leal a Botan. Ryoma acerta elas na cabeça e revela que pode ver claramente que Yue está apaixonada por Botan. A mão de Yue começa a tremer porque isso é verdade, mas em uma tentativa de negar esse fato, ela joga um de seus grampos de cabelo em Ryoma. Ryoma fica preso na parede e é enrolado. Nesse momento, Hikaki e seus homens aparecem, mas felizmente Nagi e a equipe também chegam ao local. Nagi acredita que os criminosos estão atrás de Yue porque ela não para de irritar as pessoas. No entanto, logo percebem que Hikaki não passa de um idiota. Como Ryoma está atualmente escondido no cabelo trançado, Hikaki acredita que ele não pode se defender. Ele percebe que Nagi e sua equipe realmente se importam com o ser humano, e ele ordena que seus homens persigam o cara. Uma batalha total ocorre entre a família Nagatsuki e os homens de Hikaki. Wu enfrenta o grandão enquanto Nagi está preso com Hikaki. Kagami, por outro lado, está dentro de um prédio, fornecendo informações para o resto da equipe. Ao decorrer da luta, Nagi pergunta a Hikaki se ele e sua equipe já mataram pessoas antes. Hikaki sorri como um maníaco ao revelar como sua equipe matou inúmeros seres humanos. No momento em que menciona isso, todos sentem uma onda de poder vindo do cabelo trançado. Acontece que é o Ryoma quem está tentando se libertar. Isso é bastante assustador porque ninguém deveria ser capaz de escapar da armadilha de Yue. Ryoma gradualmente se liberta enquanto faz uma cara assustadora. Hikaki percebe que Ryoma é bastante perigoso e ordena que seus homens o persigam antes que ele possa se libertar. O Tsukumogami, que primeiro alcança Ryoma, é o primeiro a saber do que Ryoma é capaz. Ryoma corta o cara ao meio sem muito esforço. Ryoma parece estar animado com o fato de que Hikaki já matou pessoas antes, porque agora ele tem um bom motivo para matar o cara. Ryoma facilmente derrota o restante dos homens de Hikaki antes de ir atrás do próprio Hikaki. Ryoma derruba Hikaki no chão e Hikaki então comenta o fato de que está escrito no rosto de Ryoma que ele realmente gosta de matar Tsukumogami. Hikaki tenta colocá-los juntos no mesmo barco e em vez de negar isso, Ryoma concorda. Ele diz a Hikaki que nunca vai parar de matar seres espirituais malignos como ele. Sem hesitar, Ryoma acaba com o cara. Haori e Kushiga estão assistindo isso de longe, e isso mostra o quanto Ryoma odeia os seres espirituais. No entanto, Haori vê uma leve esperança de mudança em Ryoma. Ela acredita que ele é a melhor pessoa para salvar a família. Fica entusiasmada que aceitaram acolher Ryoma porque ele é o par perfeito para Botan. No final do dia, Ryoma conseguiu obter a assinatura de todos, o que significa que agora ele pode ficar na casa. Yui afirma ter assinado o documento porque se sentia culpada por arrastar Ryoma para sua confusão. No entanto, Botan está feliz que o cara conseguiu realizar o feito. Enquanto isso, o resto da equipe está fazendo um arranjo secreto. Uma vez que terminarem, Botan e Ryoma são convocados para o salão. Como eles concordaram que Ryoma vai ficar com eles por um ano, eles querem avaliá-lo também. No entanto, há um acordo que foi feito por Haroi e Zohei. Ryoma quer saber qual é o acordo, e ele fica chocado quando entra no salão para descobrir o que é. Acontece que Ryoma está sendo avaliado para ver se ele é digno de se casar com Botan. Botan fica vermelha como um tomate, mas Ryoma permanece lá, tentando encontrar a reação perfeita. A família diz a Ryoma que sempre quiseram o melhor homem para Botan, e é por isso que precisam saber se Ryoma é digno ou não. Descobre-se que toda a família se originou de uma única fonte, e isso foi um presente recebido para um casamento. Como Zohei concordou com isso, Haroi sugere que Ryoma tente um casamento arranjado primeiro. Todos logo ficam em silêncio para ouvir o que Ryoma tem a dizer. Eles ficam aliviados quando Ryoma abre a boca para dizer que ainda não pode tomar uma decisão. Ele também quer avaliar a família enquanto eles fazem o mesmo com ele. Depois de dizer isso, Ryoma sai da sala afirmando que vai para sua corrida habitual de quarta-feira. Ryoma sai de casa e é então que ele revela a verdadeira reação que estava escondendo. Seu rosto fica totalmente vermelho e ele parece estar em choque com a oferta que acabou de receber. As coisas logo ficam estranhas entre Ryoma e Botan, já que os dois parecem estar se evitando. Botan quer encontrar Ryoma e se desculpar com ele, mas simplesmente não consegue reunir coragem para encarar o cara. Mais tarde, Ryoma descobre que Hari e Kushige saíram de casa para uma viagem de negócios. Ryoma está conversando com Suzuri e Kagami sobre isso quando Botan aparece à distância. Os dois não têm escolha, a não ser conversar neste momento. Kagami arrasta Suzuri para longe para que o casal arranjado possa ter um momento de privacidade. Botan pede desculpas por como a proposta de casamento foi feita a Ryoma, mas antes mesmo de terminar sua fala, Ryoma a interrompe, dizendo à garota que ele não está preocupado. Esta resposta surpreende Botan, mas ela consegue esconder sua reação. Ela está claramente de coração partido pela resposta, mas simplesmente se afasta. Assim que ela se vai, Suzuri e Kagami aparecem de onde estão escondidos e começam a repreender Ryoma. Eles o informaram que ele está ferrado com a maneira como lidou com Botan. Ryoma tenta lhes dizer que apenas falou a verdade, mas os dois sabem que ele poderia ter sido um pouco mais sensível sobre isso. Kagami está chorando como um bebê, e para tentar resolver as coisas, eles sugerem que Ryoma siga Botan para que ele possa consertar as coisas. Por outro lado, Botan está a caminho de comprar mantimentos, mas ela não consegue parar de pensar na conversa com Ryoma. Botan quer agir como se não se importasse, mas lá no fundo, ela se importa. Botan está falando consigo mesma quando um assustador Tsukumogami aparece na sua frente. O nome do cara é Hinrashi, e ele é irmão do Hikaki.
Botan é tomada pelo medo, enquanto olha nos olhos do cara parado acima dela. Enquanto isso, Yue e Nagi estão em uma missão. Por sorte para eles aprendem com um dos vilões que Botan está sendo alvo. Os dois imediatamente abandonam sua missão e começam a correr para onde quer que Botan possa estar. Botan tenta negociar com Hinhashi, mas ele está irritado demais para ouvir qualquer coisa. Aparentemente, há uma regra escrita na cidade que proíbe que toquem em Botan, mas Hinhashi assume que isso não passa de uma mera ameaça. Botan tenta escapar, mas Hinhashi é rápido demais para ela. Botan está prestes a se machucar seriamente quando Ryoma aparece na cena e corta o braço de Hinhashi. Enquanto Ryoma enfrenta o grandalhão, Nagi e Yue também chegam. Hinhashi percebe que está em desvantagem numérica, mas não há espaço para ele escapar. Antes que ele perceba o que está acontecendo, ele é derrotado. Nagi agradece a Ryoma por salvar Botan, porque ela estaria perdida se não fosse por ele. Depois de estabelecerem que Botan está segura, Nagi arrasta Yue para que possam terminar a missão. Depois que os dois saem, Ryoma pede desculpas a Botan pela maneira como fala com ela. Ryoma então esclarece dizendo a Botan que não quer que ela se preocupe. Botan fica aliviada ao ouvir isso, e com essa breve conversa, os dois conseguem se livrar da atmosfera estranha entre eles. Em seguida, Ryoma decide que colocar talismãs protetores ao redor da casa vai manter Botan mais seguro. Mesmo que Nagi tente dizer a ele que Yushigi já colocou uma barreira, Ryoma não está pronto para recuar. Ryoma chega ao ponto de colocar talismãs na rua. Enquanto isso, Haroi, Kushiki e Sorei se reuniram para encontrar alguém bastante importante. O trio está se encontrando com um Tsukumogami chamado Kai, e ele é bastante poderoso. Sempre que ele chama, eles não têm escolha a não ser ir. O trio é recebido da maneira mais violenta, que é como Kai faz as coisas. Kai os ataca, mas Sorei consegue interromper o ataque apenas para impressionar Kai. Como Kai está preso em seu domínio, ele pode convocá-los para brincar sempre que quiser. Kai é uma antiga linhagem, e ele é considerado um dos primeiros Tsukumogami a ter aparecido. Ele é tão poderoso que de seu tempo chega à conclusão de selá-lo. Kai concorda em ser selado, e com a ajuda do Tsukumogami de selagem, chamado Itsuki, isso se torna possível. Agora, Kai e Itsuki estão ambos presos no domínio selado. Kai então conta ao trio o motivo pelo qual os convocou. Aparentemente, ele quer saber sobre Ryoma. Ele está muito sério sobre o que diz e avisa ao trio que eles vão ficar com ele por alguns dias. Então, quaisquer reservas ou planos que eles tenham estão automaticamente cancelados. Kai já tem bebidas prontas para serem servidas ao trio. De volta à cidade, Ryoma ainda está andando por aí com talismãs. Está começando a perceber que há algo especial sobre Botan que ele ainda não sabe. Ryoma logo encontra um dos seus talismãs que foi queimado. Por outro lado, Kai lembra Sorei sobre a lei não escrita que guia Botan. A lei afirma que eles não devem fazer uso de Botan. Como Sorei afirmou que enviou Ryoma para a casa da família Nagatsuki para treinamento, Kai não quer que mais nada entre em jogo. Isso é porque existe um certo poder que reside dentro de Botan. Esse poder é desejado tanto por humanos quanto por Tsukumogami, mas eles chegaram a um acordo para não usar o poder. Ambos os lados concordaram em deixar Botan fora de suas disputas de poder, e é por isso que Kai está avisando o trio. Ryoma analisa o talismã queimado e percebe que uma presença poderosa deve ter causado a queima. Pouco depois, dois caras aparecem para perguntar a Ryoma se foi ele quem colocou os talismãs. Olhando para os dois, Ryoma consegue facilmente perceber que eles são bastante fortes. De volta ao domínio de Kai, o trio adormece após beber demais. No entanto, Hari está apenas fingindo que está dormindo para ouvir o que Kai diz. Kai pede a Itsuki para configurar uma rede para que ele possa monitorar tudo o que está acontecendo sobre Botan. Encarando os dois caras que se aproximaram dele, Ryoma sabe que eles vão causar problemas, e ele tenta virar a situação. Ele mente para os dois dizendo que não é a pessoa que procuram. Ryoma afirma que é do escritório do governo. Mas assim que ele está prestes a ir embora, o de cabelos brancos vai atrás dele. Ryoma consegue reagir rapidamente e rapidamente coloca um selo no grandalhão, deixando-o para lidar com o de cabelos brancos. Ryoma tenta acertar um golpe no cara, mas para sua surpresa, ele desvia. Para piorar a situação, o grandalhão conseguiu quebrar o selo. Ryoma leva um soco muito forte, o que o faz recuar. Ele percebe nesse momento que está em uma grande encrenca. Enquanto isso, Yue está procurando o cara, e quando ela vê um dos talismãs de Ryoma, percebe que o cara está em apuros. Ryoma está apanhando debaixo de uma ponte, e ele está praticamente impotente contra os dois. Ele não consegue selar o grandalhão, pois ele tem camadas de proteção em volta dele. Eles estão questionando Ryoma para saber sua relação com Botan e a família Nagatsuki. Ryoma tenta dizer aos dois que não tem qualquer motivo oculto para ter se juntado à família Nagatsuki, mas eles simplesmente não acreditam nele. Eles até perguntam se ele está atrás do poder que reside dentro de Botan, mas mal sabem eles que Ryoma nem sequer sabe nada sobre o poder. Quando Ryoma percebe que os dois não vão recuar, ele decide ficar sério. Ele derruba o cara de cabelo branco e causa um grande dano no braço do outro cara. Ryoma se arma com a arma, mas antes que as coisas possam se intensificar ainda mais, Yue aparece. Yue diz aos dois caras estranhos que Ryoma só veio até eles para treinar e nada mais. Yue diz ao de cabelos brancos para se afastar e o chama pelo nome, Aogi. Como Ryoma é um convidado na família deles, ele está fora dos limites. Aogi finalmente percebe que não há nada para ele aprender, e ele sai com seu camarada. Depois que ele se vai, Yue diz a Ryoma que os dois caras, Aogi e Uchiki, são investigadores.
De certa forma, eles estão apenas fazendo o seu trabalho, mas Yue se pergunta quem poderia tê-los contratado. Aoji sai de cena, mas dá a Ryoma um aviso de que há muitos olhos observando-o, então ele deve ter cuidado. Se há uma coisa que Ryoma aprendeu, é que há mais em Botan do que ele sabe. Isso aumentou seu nível de curiosidade e ele quer saber mais sobre a garota. Em seguida, Harry tem uma ideia engraçada para mostrar a Ryoma o que ele precisa aprender sobre Botan. Como Botan irá para a escola, Harry e Ryoma devem segui-la. Botan tem um relatório para entregar até as 4 da tarde, e Harry acha que seguir Botan é a melhor maneira de mostrar a Ryoma tudo o que ele parece estar confuso. Harry se veste como a namorada de Ryoma para tornar tudo mais crível. Enquanto isso, Kushige ainda está preso com Kai em seu domínio. Parece que ele está gostando mais da companhia de Kushige. Os dois continuam seguindo Botan enquanto mantém a distância. Harry então diz a Ryoma para se concentrar e sentir o que está ao seu redor. Ryoma faz isso, e ele fica chocado ao ver que toda a presença espiritual na área está focada em Botan. Basicamente, parece que ela é um imã de espíritos. Ryoma fica assustado e tenta correr atrás de Botan, mas Harry o impede, assegurando-lhe que Botan está segura. Harry informa a Ryoma que os espíritos não vão machucá-la. Na verdade, Botan sabe que todos estão de olho nela, mas ela não se importa. Botan aceitou isso como parte de sua vida diária, e agora ela simplesmente vive assim. Para saber mais sobre Botan, Harry faz Ryoma se sentar e explica a ele o conceito de Tsukumogami. Aparentemente, seres que habitam transformar objetos inanimados em Tsukumogami são chamados Marabito. Marabito são basicamente espíritos divinos, mas eles são principalmente associados a objetos inanimados. No entanto, no caso de Botan, um Marabito habita nela, o que basicamente significa que ela está abrigando um ser divino. Esta é a razão pela qual Botan é preciosa, e por que todos a querem. Esta é também a mesma razão pela qual a lei não escrita surgiu. Para evitar que uma guerra total ecloda entre humanos e Tsukumogami, Botan permanecerá neutra. Mesmo quando Botan era mais jovem, ela não tinha amigos por causa da aura estranha ao seu redor. Isso de alguma forma afasta quem tenta se aproximar da garota. Alguns a acham assustadora, enquanto outros simplesmente não querem ficar perto de Botan. No entanto, Haru e sua família têm feito de tudo para mostrar a Botan o que é amor. Com a ajuda deles, Botan ganhou confiança para aparecer em público e agir como crianças normais. Haru e sua família fizeram tudo por Botan, e para ser sincero, eles não têm nenhuma segunda intenção. Tudo o que fizeram pela garota é porque a amam. Depois de contar a Ryoma tudo o que ele precisa saber, Harry pergunta se ele vai voltar para o avô, mas Ryoma diz que não. Com tudo o que acaba de ouvir, o zelo de Ryoma para proteger a garota na verdade aumentou. Harry fica contente em ouvir isso, e sem que eles saibam, Kagami também está escondido ao lado deles. Ela sai do esconderijo quando ouve a declaração de Ryoma. Os dois ficam tão felizes por causa disso, e até chegaram à conclusão de que Ryoma quer se casar com Botan, razão pela qual ele está determinado a protegê-la. Ryoma ainda está tentando trazê-los de volta à realidade quando Botan aparece. Sua presença surpreende o trio porque eles não esperavam que ela voltasse tão cedo. Botan conta a eles que entregou seu relatório e saiu da escola bem cedo. Harry consegue inventar uma mentira de que o trio está se reunindo, por isso estão fora. Enquanto Harry conversa com Botan, Kagami deixa Ryoma saber o quanto Botan sofreu. Ela considera a garota uma pessoa muito forte e profundamente ferida. No caminho para casa, Harry informa a Botan que ela contou a Ryoma sobre seu passado. Botan tem medo de que isso vá atrapalhar as coisas, mas, ao contrário, Ryoma deixa a garota saber que está orgulhoso dela. Esta garantia de Ryoma é suficiente para deixar Botan realmente feliz, e o grupo todo se reúne para um abraço caloroso. Logo depois, Ryoma e Botan saem de casa para uma pequena viagem de inverno. Enquanto eles estão fora, Aoji faz uma visita à casa. Ele está lá porque Suzuri o convidou para que ele possa fazer algumas perguntas. Kagama não gosta muito do visitante e mostra isso servindo-lhe uma xícara de chá que parece muito estranha. Indo para o assunto principal, Aogi diz a Suzuri o que ele quer saber. Suzuri está curiosa para saber se há algum problema na rua relacionado à família. Aoji informa a ele que a facção Sogenbi, que consiste em 3 Tsukumogami, pode ser um problema no futuro. Este trio está preocupado com o arranjo entre as famílias Kunato e Botan. No entanto, as coisas permanecem calmas por enquanto. Depois de contar a Suzuri tudo o que ele tem à sua disposição, o cara vai embora. Night e Kagami suspiram de alívio porque simplesmente não suportam o cara. Por outro lado, Aoji está cauteloso com o fato de que todos querem saber sobre Ryoma. Ele não sabe o que todas as pessoas querem com o cara, mas com a pouca experiência que tem, ele sabe que Ryoma não terá uma vida pacífica como está. Mais tarde, Ryoma recebe um convite formal do representante de Kyoto, Taigu Kadomori. A posição de Taigu é a mesma do pai de Ryoma, mas eles controlam cidades diferentes. Como Ryoma está atualmente em Kyoto, é seu dever cumprimentar o homem. Ryoma não conhecia Taigu antes, mas com o que ouviu, Taigu é um astuto que gosta de aproveitar das pessoas sempre que tem a chance. Ryoma se veste com um terno bonito antes de sair para encontrar o velho. Ryoma chega na casa de Taigu, e parece que a primeira coisa que Taigu quer mostrar a Ryoma é como sua família lida com os seres espirituais. Os 2 filhos e a filha de Taigu também estão presentes na casa. Um ser espiritual logo aparece, e Taigu incentiva Ryoma a sentar e assistir o drama que está prestes a se desenrolar. Os 2 filhos enfrentam um ser espiritual e, em questão de segundos, os filhos derrotam o ser espiritual com suas impressionantes habilidades.
Ataques coordenados. Quando Taigu pergunta a Ryoma o que ele acha do método deles, o cara simplesmente responde que é impressionante. Taigu então diz a Ryoma que está disposto a dar a ele permissão para operar em Kyoto, desde que ele lhe dê um relatório de vez em quando. Além disso, parece que o velho está interessado na família Nagatsuki. Taigu fala sobre suas preocupações em relação a Botan e a ameaça que ela representa. O velho está preocupado que um dia o poder dentro de Botan emerja e ela se torne a governante dos seres espirituais. Por causa de sua paranoia, Taigu acredita que é melhor manter a garota sob controle. Taigu sempre quis se aproximar de Botan, mas a família dela está sempre lá para protegê-la. Agora que Ryoma está entre eles, Taigu acredita que pode usar o garoto. Ele pergunta a Ryoma se ele está disposto a selar Botan para ele, mas Ryoma não perde tempo em dar sua resposta. Ele diz ao velho que não está interessado na oferta, deixando o velho completamente chocado. Ryoma acrescenta que se considera o protetor de Botan, por isso a oferta está fora de questão. Quando Taigu percebe que Ryoma está determinado, decide recorrer à força. Ele quer usar seus talismãs para controlar o cara. Assim ele pode fazer o que quiser. Ele cerca Ryoma com um monte de talismãs, o que resulta em uma explosão barulhenta. Um dos garotos vai atrás de Ryoma, acreditando que ele já está fraco, mas fica chocado quando Ryoma o chuta para fora da fumaça. O próprio Taigu fica chocado, e é nesse momento que ele percebe que Ryoma não é apenas um garoto mimado. Ele pode ter algo forte dentro dele, ele pensa. A filha de Taigu, Tsubaki, está assistindo a tudo isso de longe e parece que está se tornando mais interessante para ela. Ryoma pode ter sobrevivido à explosão do talismã, mas Taigu não está pronto para desistir. Ele quer lançar tudo o que tem em Ryoma. Em pouco tempo, Ryoma se encontra rodeado por um monte de seres espirituais que estão sendo controlados por Taigu. Ryoma não mostra nenhum sinal de medo enquanto se prepara para lutar contra os seres espirituais, mesmo que eles o superem em número. Ryoma não perde tempo e entra em ação. Ele começa a derrubar os seres espirituais e com suas armas, as pulls de porta, ele os apaga. As pulls de porta são as armas lendárias da família Kunato, que apagam tudo o que atingem. Com a forma como Ryoma está se movendo, Taigu percebe que subestimou Ryoma. Ryoma é muito melhor do que ele imaginava, e ele está prestes a aprender mais sobre as habilidades do cara. Momentos depois, Ryoma derrota todo o grupo de seres espirituais enviados atrás dele e arrogantemente pergunta a Taigu se ele ainda tem mais. Taigu percebe que Ryoma já está respirando pesadamente e decide brincar com ele um pouco mais para cansá-lo, o que lhe dará a chance de colar nele um talismã de controle. Naquele momento, Taigu libera outro ser espiritual, mas, para a surpresa de Ryoma, este é um ser que ele conhece. O ser espiritual destinado a lutar contra Ryoma é Yagin. Ela está obviamente sob o controle de Taigu e não hesita em atacar o cara. Como Ryoma tem uma história de fraqueza com Yagin, ele se contém, dando a Yagin a chance de ir para o ataque. Isso mostra a Taigu que a estadia de Ryoma com os Nagatsuki o fez desenvolver ligações com certos Tsukumogami. Enquanto Yagin está tentando matar Ryoma, Ryoma está tentando se afastar. Momentos depois, Ryoma consegue se aproximar de Yagin. Isso lhe dá a chance de usar sua arma nela. Ele dá um soco na cara da moça, e Taigu presume que Ryoma a apagou. Taigu joga seus talismãs em Ryoma, mas ele os pega todos, e antes que Taigu saiba o que está acontecendo, Ryoma o atingiu rapidamente junto com seus filhos. Ryoma segura Taigu em uma posição apertada, de onde ele não pode escapar, e para piorar a situação para Taigu, Ryoma libertou Yagin de sua armadilha. Ela agora está livre em vez de morta. Ryoma prova ser mais do que deveria, e quando Tsubaki percebe que seu pai quer ir um pouco mais longe, ela deixa claro que não ficará parada assistindo. Tsubaki cria uma arma talismã para mostrar ao pai o quanto está séria. Aparentemente, Tsubaki também tem uma história com os irmãos mortos de Ryoma. Tsubaki conta ao pai que gosta de Ryoma, e isso força o velho a recuar. Quando a batalha termina, Taigu revela que tudo o que aconteceu foi apenas um teste para ver se Ryoma é realmente capaz de operar em sua cidade. Como um bônus, Taigu deixará Ryoma para cuidar de Yagin. Antes de Tsubaki partir, ela passa seus contatos a Ryoma, pedindo a ele que ligue para ela. Mais tarde, Ryoma leva Yagin para a mansão Nagatsuki. Ele parece exausto e suas roupas estão rasgadas. Botan fica extremamente preocupada ao ver Ryoma. Ela repreende Ryoma por se machucar, até que Yagin entra na casa. Com a forma como as coisas estão, Botan não perde tempo em presumir que Ryoma e Yagin tiveram algo difícil juntos. No entanto, Ryoma tenta limpar seu nome, assegurando à senhora que Yagin precisava de ajuda, por isso a trouxe para a mansão. Na manhã seguinte, quando Yagin se prepara para sair com Ryoma, Haori percebe que Botan está preocupada. Para mantê-la calma, Haori sugere que ela siga os dois. Ryoma também percebe que Botan está preocupada, e ele a incentiva a ir com eles para dissipar qualquer tipo de suspeita ou dúvida. Antes de deixar Kyoto, Yagin diz a Ryoma que gostaria de visitar a casa onde ela foi uma Vessel. Ela só quer dar uma olhada na casa para ver se isso despertará suas antigas memórias. Após sua breve visita, Yagin é escoltada até a estação de trem, onde Ryoma a entrega a um dos representantes da Kunato. Antes de partir, Yagin insiste para que Ryoma sempre proteja Botan, pois ela não é nada mais do que um imã para os seres espirituais, e eles sempre terão seus olhos e presas nela. Mais tarde naquele dia, Ryoma e Botan passam a noite à beira do lago. Isto é quando Botan pergunta ao cara por que ele odeia Tsukumogami. Como Ryoma não tinha contado a ela antes, ele decide ser honesto. Ryoma revela que perdeu seu irmão e irmã mais velhos, que são gêmeos, para um Tsukumogami.
Este Tsukumogami é um guarda-chuva de papel que acabou de ganhar um corpo físico naquela época, mas saiu em um ataque de fúria e acabou matando seus irmãos. A risada do Tsukumogami ao matar a família de Ryoma ainda o assombra, e é por isso que ele não desistirá até encontrar o guarda-chuva de papel e desfazê-lo. Ryoma sempre acreditou que todos os Tsukumogamis são iguais, mas seu tempo com a família Nagatsuki mostrou-lhe que ele estava completamente errado. Enquanto os dois estão tendo essa conversa, Nagi e os outros observam à distância. Ryoma percebe que, não importa o perigo que possa tentar atingir Botan, ela sempre terá pessoas a protegê-la. Em seguida, a facção Sogenbi ataca um dos homens de Taigu e tira sua vida. Isso é um movimento ruim da parte deles, porque agora Taigu está furioso. Ele não perde tempo e declara guerra à facção. Ele exige que eles sejam encontrados e eliminados sem piedade. Para caçar os culpados, Taigu solicita que a família Nagatsuki forneça apoio. Para ajudar, Yu e Ryoma são enviados para auxiliar na busca. Enquanto Yu e Ryoma estão caminhando para o local do encontro, Ryoma pergunta a Yu sobre a facção Sogenbi e a razão pela qual apenas ele e ela foram enviados para ajudar. Yu então revela que a facção era muito maior no passado, mas eles foram contra Taigu e seus homens. A facção foi então reduzida para 3 membros. Os Nagatsuki também ajudaram na batalha, e porque eles podem querer atacar Botan como uma forma de vingança, os outros estão ficando em casa para protegê-la. Ao chegar ao local do encontro, Tsubaki surge do nada e empurra Ryoma ao chão animadamente, perguntando por que ele não ligou para ela. Yu só consegue olhar para baixo com nojo, enquanto se pergunta se Ryoma tem uma garota em cada cidade. Ela até ameaça contar para Botan, mas tudo não passa de um susto, porque Yu e Tsubaki se conhecem. Presentes no local estão Aogi e Uchiki. Acontece que esses 5 serão os que irão atrás da facção do mal. Taigu e seus homens estão lá fora colocando talismãs por toda a cidade para garantir que tenham olhos em todos os lugares. Momentos depois, Aogi leva o grupo ao local onde a facção pode estar escondida. Para piorar as coisas, Aogi diz ao grupo que ele e Uchiki não vão participar de nada relacionado a lutar. É o trabalho dele levá-los até onde está a facção do mal, e é só isso. Aparentemente, Aogi conhece a localização da facção do mal porque Taigu o encarregou de monitorá-los após a última batalha. A facção admitiu a derrota e Taigu os deixou livres, mas colocou Aogi no comando para vigiá-los. Agora que eles infringiram a lei novamente, é hora de puni-los. A facção foi criada a partir de objetos de tortura, o que os torna perigosos. Aogi está prestes a sair quando o trio do mal, liderado por Hikikiri, aparece. Aogi quase leva um golpe no rosto, mas Uchiki o tira do caminho a tempo. Hikikiri senta no telhado, gabando-se de como torturou. Capturou e matou os homens de Taigu. Ryoma ouve isso e percebe que não há necessidade de se segurar. O trio são assassinos de humanos, por isso ele não vai mostrar nenhuma clemência. Até Aogi, que não tem plano de lutar, se vê em uma situação difícil. Para pressioná-lo ainda mais, Tsubaki coloca um talismã de controle nele para que não tenha escolha a não ser lutar. Um dos caras maus ataca Tsubaki com fogo, mas quando a fumaça se dissipa, Tsubaki continua ilesa. Até mesmo sua roupa não foi tocada pelo fogo, e tudo isso graças ao talismã escudo que ela possui. Por outro lado, Hikikiri está enfrentando Ryoma. Hikikiri ouviu falar sobre Ryoma, e é por isso que ele está animado para ver do que o cara é capaz. Hikikiri se cerca de um monte de espadas voadoras para tentar deter seus inimigos, e Yue e Ryoma terão que trabalhar juntos para derrubar o cara. Yue consegue prender alguns grampos de cabelo nele, mas antes que ela possa selá-lo, Hikikiri consegue se transformar novamente. Hikikiri derruba Ryoma no chão enquanto chuta Yue para dentro do prédio. Hikikiri sabe que as armas de Ryoma são um problema, por isso ele precisa ser extremamente cuidadoso. No entanto, Hikikiri está confiante de que tem o que é preciso para derrotar Ryoma, pois ele já tem um ferimento na coxa. Hikikiri tenta fatiar Ryoma com suas espadas, mas o corpo flexível do cara o ajuda a sobreviver. Nesse momento, Hikikiri se vira para ver Tsubaki matando violentamente seu camarada. Tsubaki perfura o corpo do cara e o manda para o esquecimento. Ao mesmo tempo, Aogi e Uchiki derrubam o terceiro membro do grupo do mal, deixando apenas Hikikiri vivo. Hikikiri agora está cercado, mas ele não está pronto para se render. Hikikiri se esforça para se transformar, só para ter alguma vantagem pelo menos. No entanto, as coisas não vão bem para ele, pois Yue sai do prédio onde ela foi derrubada. Ela absorveu uma parte do edifício para usar como arma contra Hikikiri. A transformação de Hikikiri pode não ajudá-lo porque ele não é nada além de... como está. Yue tenta usar sinais oculares para dizer a Ryoma para se afastar enquanto ela lida com Hikikiri, mas ele interpreta completamente errado e avança em direção a Hikikiri ao mesmo tempo que Yue. Felizmente, as coisas dão certo para eles. Quando Yue atinge Hikikiri com toda a força do prédio, Ryoma o corta ao meio usando os puxadores da porta. Mesmo vencendo a batalha, Yue repreende Ryoma por se machucar quando Botan explicitamente o avisa para ter cuidado lá fora. Enquanto isso, a parte superior do corpo de Hikikiri consegue sobreviver. Mas enquanto rasteja pela floresta, Taigu aparece para acabar com ele. Com isso, eles vingam com sucesso seu camarada caído. Quando tudo se acalma, Yue coloca ataduras na perna ferida de Ryoma. Ryoma então pergunta a Tsubaki sobre seu relacionamento com seus falecidos irmãos. Tsubaki revela que os irmãos de Ryoma também poderiam ser considerados seus irmãos porque eles eram próximos. Tsubaki realmente não gosta de pessoas, mas ela gostava dos gêmeos, e eles eram prodígios, assim como ela. Tsubaki também está caçando a Paper Umbrella por ter tirado os gêmeos dela.
Depois de dizer isso, Tsubaki estende a mão para Ryoma, oferecendo-lhe a chance de treinar e trabalhar com ela para que possam derrotar o guarda-chuva de papel juntos. Yue realmente espera que Ryoma não aceite a oferta porque Tsubaki é bastante perigosa. Tsubaki dominou seu treinamento em uma idade muito jovem, e tudo parece ser um brinquedo para ela. De fato, ela tem a mesma determinação que seu pai, que é usar qualquer meio que eles tenham para conseguir o que querem. Yue solta um suspiro de alívio quando Ryoma recusa a oferta. Ele faz isso de uma forma que não ofende Tsubaki, mas mostra a ela porque ele não precisa trabalhar com ela. Depois disso, Yue e Ryoma vão para casa juntos. Ryoma diz a Yue que planeja derrotar o guarda-chuva de papel sozinho, por isso não vai aceitar a ajuda de ninguém. Ryoma volta para casa e recebe uma bronca enorme de Botan por ter se machucado durante a batalha. Já faz 3 meses desde que Ryoma começou a viver com a família Nagatsuki. É também o 3º ano de Botan na faculdade. Por causa disso, Haori sugere que celebrem fazendo um hot pot. Ryoma e Botan vão procurar a panela grande que está guardada no depósito enquanto os outros vão às compras dos ingredientes. Tudo isso é apenas uma manobra de Haori para deixar Botan e Ryoma sozinhos na casa. Logo depois, todos os outros saem da casa, mas Koushiki permanece para proteger a mansão. Botan sabe o que tem que fazer, mas não é fácil fazer Ryoma perceber, já que o cara é como um tijolo sem experiência romântica. Enquanto ela está lá fora fazendo compras, Yue descobre que Botan e Ryoma são os únicos que restaram na casa. Ela não perde tempo e larga o que está fazendo para correr de volta para a casa. Suzuri e Kagami, por outro lado, conseguem convencer as pessoas a venderem as coisas por um preço mais barato. Para Nagi conseguir o saque de que precisa, ele terá que participar de uma competição de bebida com o responsável pelas bebidas. De volta a casa, Botan está tentando fazer Ryoma perceber o que está acontecendo, mas ele simplesmente não percebe. As coisas quase saem do controle quando Ryoma descobre uma lista romântica de coisas para fazer dada a Botan por Haori. No entanto, Botan consegue salvar a situação dizendo a Ryoma que tudo foi planejado por Haori, por causa de todo o negócio de casamento arranjado. Ryoma diz a Botan que ele não está preocupado, mas com o rosto virado para o outro lado, é óbvio que ele está sorrindo, enquanto se recusa a olhar para onde Botan está. Botan descobre isso, e tenta fazer o cara olhar na direção dela. Durante o processo, Ryoma tropeça e Botan cai em cima dele. Botan olha para o rosto de Ryoma para ver o quanto ele está vermelho. Eles estão nessa posição quando a inimiga deles, Yue, chega na casa. A raiva dela quase incendeia a casa, e ela acaba selando Ryoma em um de seus grampos de cabelo. Mais tarde, descobrimos que a panela Hari havia emprestado anteriormente a um vizinho a grande panela que ela disse para Ryoma e Botan procurarem. Hari é tão astuta, mas ela consegue pelo menos juntar Botan e Ryoma. Momentos depois, Nagi aparece, totalmente bêbado por causa da competição. Ele conseguiu ganhar e ganhou para si um prêmio de um lendário sake, mas o idiota esqueceu de comprar vinho e outras bebidas não alcoólicas. Toda a atenção dele estava nas bebidas alcoólicas. Que idiota. No entanto, a família tem tudo para preparar o fondue. Os preparativos começam e logo tem um grande jantar para comer. Mais tarde, Ryoma e Botan sentam-se do lado de fora para conversar enquanto o resto da família se diverte dentro de casa. Ryoma diz a Botan que vê Hari como uma irmã mais velha para Botan, porque ela está agindo exatamente como a falecida irmã dele costumava fazer. A noite termina com muita diversão e união familiar. Parece que todos estão felizes por ter Ryoma por perto, e ele é um farol de esperança para sua senhora. Na manhã seguinte, Botan é a primeira a acordar enquanto os outros ainda estão roncando de tanto beber. Botan olha ao seu lado e vê que seu grampo de cabelo vermelho caiu. Ela rapidamente o pega, e com sua reação, parece que há mais sobre o grampo. Mais tarde, Ryoma recebe um convite de Taigu para visitar sua loja de roupas. Esta é uma loja dedicada a Po. Eles fornecem as melhores roupas duráveis, que também servem como armaduras para os lutadores. Esta é a razão pela qual as roupas de Tsubaki não ficaram queimadas quando ela foi atacada pelo fogo. Ryoma vai para a loja, e ele está acompanhado por Botan. Ao entrar na loja, a primeira pessoa que eles encontram é Tsubaki. Ela soube que Ryoma estaria vindo, e por causa disso, ela estava por perto. Como esperado, Botan já está se sentindo ciumenta, mas Tsubaki consegue aliviar a situação não sendo muito pegajosa com Ryoma. Após as apresentações, eles seguem para o andar de cima. Tsubaki diz a Ryoma que ele terá que passar por um teste para ver se realmente tem o que é necessário para ter uma das roupas. Em breve, eles chegam ao andar onde as roupas estão sendo feitas. Eles são recebidos pelo Tsukumogami, Hata, que está no comando. Ryoma não pode acreditar que um ser espiritual será quem fará uma roupa para ele. Hata assegura a Ryoma que as roupas não são totalmente Tsukumogami, mas elas retêm as propriedades dos seres espirituais. No entanto, o usuário precisa construir uma relação de mestre e servo com a roupa. O usuário deve ser capaz de mostrar a roupa que está no controle para obter o melhor da roupa. Ryoma não consegue acreditar que tem que fazer isso, mas não tem escolha, pois acredita que faz parte do seu treinamento. Ryoma logo fica em frente à roupa e diz à roupa que vão resolver tudo com os punhos. Ryoma diz à roupa para acertá-lo com tudo o que tem. A roupa faz o que foi dito, e a força do soco empurra Ryoma para trás. No entanto, Ryoma consegue resistir ao soco. É a vez de Ryoma golpear o tecido, e Ryoma usa toda a sua força para desferir um soco poderoso. O tecido consegue resistir ao golpe, e com isso, Ryoma concorda em assumir o tecido. Ryoma sabe que o tecido será capaz de protegê-lo na batalha, já que é capaz de resistir ao seu soco.
A abordagem dominante de Ryoma conseguiu conquistar o tecido. Assim que tudo está em ordem, o tecido se transforma no corpo de Ryoma e toma a forma de suas roupas habituais. Ao saírem da loja, Ryoma percebe que Botan parece estressada, e ele pergunta o que pode estar errado. Desconhecido para Ryoma, Botan e Tsubaki tiveram uma conversa sobre ele enquanto ele estava se trocando. Tsubaki sabe que os dois são próximos, mas ela já disse a Botan que deve estar pronta para uma competição acirrada, pois ela não está disposta a perder Ryoma para Botan. Enquanto isso, Tsubaki é vista conversando com seu pai sobre Botan. O pai dela diz que já conheceu Botan antes, mas isso foi quando ela era mais jovem. Em seguida, haverá um festival na escola de Botan, e Ryoma, óbvio, acompanha-a. Ele a ajuda a colocar as coisas em ordem. Depois que terminam, Botan é levada por sua amiga, porque ainda há algo que precisam resolver. Botan diz a Ryoma para ir para casa sem ela. Enquanto isso, Nagi e Suzuri também estão presentes na escola. Todo mundo está garantindo que Botan está segura, não importa onde ela esteja. Nagi ainda está discutindo com Suzuri quando avista Itsuki à distância. Ele imediatamente percebe que não há como a garota estar aprontando algo bom. Ryoma está voltando para casa quando de repente se encontra em uma barreira criada por Itsuki. Dentro da barreira está o poderoso Kai esperando por ele. Kai informa a Ryoma que ouviu muito sobre ele e está lá para ver por si mesmo. Ele quer medir a força de Ryoma para ver se ele realmente vale toda a propaganda. Kai não perde tempo e ataca Ryoma, mas graças à nova roupa de Ryoma, ele consegue se mover mais rapidamente. O tecido também oferece proteção adicional contra ataques. Com a forma de ataque de Kai, Ryoma consegue descobrir facilmente quem ele é. Isso faz Ryoma perceber que está enfrentando um monstro. Ryoma luta contra Kai, mas tudo parece inútil. Ryoma quase é empalado em algum momento, mas graças ao tecido mais uma vez, ele sobrevive. Do lado de fora, Itsuki diz a Suzuri e Nagi que eles terão que passar por ela se quiserem chegar até Kai. Depois de dar alguns socos em Ki, sem acertar nenhum, Kai critica Ryoma, dizendo que ele é fraco. Kai até zomba dele perguntando se ele realmente planeja terminar o guarda-chuva de papel com uma atitude tão fraca. Ouvir o nome do assassino de sua família leva Ryoma a um frenesi, e ele cerca Kai com um monte de talismãs. Ele tenta subjugar Kai com isso, mas tudo ainda acaba sendo inútil. Kai joga Ryoma de um lado para o outro como se ele não fosse nada. Kai está se divertindo fazendo isso, mas Nagi e Suzuri logo entram na barreira para ajudar Ryoma. Nagi e Suzuri conseguiram passar facilmente por Itsuki porque ela era uma garota fraca. Mexer na barreira automaticamente coloca Kai fora do tempo. Ele precisa voltar para seu domínio porque seu tempo acabou. Kai não se importa porque já se divertiu com Ryoma. No entanto, Kai decide ter uma breve conversa com Ryoma antes de partir. Kai repreende Ryoma por usar a arma da sua família, que são as maçanetas, em vez de sua própria arma genérica. Enquanto estão no meio dessa conversa, Botan sai da escola. Ela chega onde o grupo está, mas se esconde para poder ouvir a conversa. Kai então diz a Ryoma que a sombrinha de papel que matou sua família, Botan, foi responsável pela ativação. Antes que ele possa dizer qualquer coisa a mais, a barreira forçada atinge Kai, o que simplesmente significa que é hora dele partir. Itsuki e Kai desaparecem da cena, mas Kai já mexeu com tudo. Ryoma está pensando seriamente no que Kai disse. Por causa disso, Ryoma diz a Nagi e Suzuri que gostaria de esfriar a cabeça. Ele se afasta, mas garante-lhes que voltará. Desconhecido para eles, Botan também ouviu tudo o que Kai disse. Dias depois, Ryoma não voltou para casa. Todo mundo está preocupado com o cara, mas Botan está totalmente devastada. Botan não quer acreditar no fato de que ela é responsável pelo que aconteceu com a família de Ryoma. Depois de pensar muito, Botan decide falar com Taigou, já que ele sabe tudo o que aconteceu. Botan vai até a casa de Taigou, e após uma breve conversa, Botan parece ter aprendido o que queria. Botan está prestes a sair quando descobre que Ryoma está com eles. Nesse momento, Ryoma entra na sala. Acontece que Ryoma veio a Taigou e Tsubaki para treinar. Ryoma quer ficar mais forte, já que Kai já o chamou de fraco. Ryoma aprendeu muito em 3 dias, e como Botan está lá, Taigou sugere que Ryoma vá com ela. Ryoma quer encontrar uma desculpa para ficar, mas Taigou não concordaria. No caminho de volta para a mansão, Botan diz a Ryoma que ouviu tudo o que Kai disse. Ryoma então a informa que não está culpando-a por qualquer bobagem que Kai tenha dito. Ryoma acredita que Kai está apenas falando besteiras, então não há necessidade de começar a pensar sobre isso. No entanto, Ryoma sabe que precisa ficar mais forte para que possa ter o que é necessário para derrotar a sombrinha de papel quando chegar a hora. Botan então decide contar a Ryoma o motivo pelo qual ela acha difícil confiar nas pessoas. Todo mundo queria Botan desde que ela era criança. Botan sempre teve medo da irmã mais nova do pai, pois ela parecia assustadora e perigosa. A tia de Botan e um dos parentes vieram buscá-la e a tia a sequestrou. No entanto, ela não a sequestrou para machucá-la. Ela na verdade a sequestrou para afastá-la do parente que era o verdadeiro vilão. Botan sempre achou que sua tia era uma pessoa má, mas parecia que ela estava totalmente enganada. A pessoa má era o homem que sempre sorria para ela. Depois que ela foi sequestrada, Nagi e os outros começaram a procurá-la, mas sem sucesso. A tia de Botan os levou para onde estariam sozinhos e começou a cuidar de Botan como se fosse sua própria filha. Ela foi até quem deu a Botan seu grampo vermelho. Estava tudo tranquilo, até que não estava mais. Botan e sua tia estavam fugindo novamente, mas foram interceptadas pelos vilões, o que levou o carro a bater. Sua tia ficou gravemente ferida nesse acidente e morreu bem na frente de Botan. Isso quebrou Botan,
mas foi a última coisa que ela se lembrou naquela noite. Quando acordou, se encontrou com Nagi e os outros. Ela deve ter feito algo aos caras maus, mas ela tem memórias disso. Desde então, Botan tem medo de que alguém que esteja tentando protegê-la acabe morrendo. No entanto, Botan tem se esforçado desde então. Ela tem vivido como uma garota comum viveria. No entanto, sua capacidade de confiar ainda é limitada. Quando Ryoma ouve isso, ele usa toda a sinceridade para assegurar a Botan que ele sempre estará lá para protegê-la e salvá-la, não importa a situação. Pelo jeito que Ryoma falou, Botan podia ver que ele estava sério. Ela é forçada a perguntar novamente a Ryoma se pode confiar nele, e Ryoma lhe dá uma resposta positiva à pergunta. Enquanto isso, Kaori assistiu a tudo o que aconteceu de longe, e está feliz que o objetivo deles finalmente está se tornando realidade. Já se passaram 6 meses desde que Ryoma começou a viver com os Nagatsukis. Botan ainda se lembra do primeiro dia em que recebeu o pedido de que Ryoma viria. Ela obrigou Nagi e os outros a limpar uma das salas de estudo para que Ryoma possa usar o lugar como seu quarto. Enquanto limpava o quarto, Botan encontra o velho cachimbo de seu avô. O cachimbo de repente ganha vida e ataca Botan, mas a família dela está sempre lá para protegê-la. O tubo foi facilmente desmontado e Botan não sofreu nenhum dano. 6 meses depois, Botan consertou o tubo e sempre que ela queria sair, ela rezava para o tubo primeiro. Esta é a maneira dela de manter o avô informado das coisas. Botan está indo para a escola enquanto Kyoma está a caminho dos Katamuris para treinar. Ryoma leva a sério seu treinamento e está dando tudo de si. Tsubaki também fez disso seu hobby para treinar com Ryoma. Sempre que estão de folga do treinamento, Ryoma e Tsubaki conversam sobre os falecidos irmãos de Ryoma, Hayato e Kusui. Ryoma sabe que seus irmãos o amam muito, e ele está apenas tentando treinar o máximo que pode para superá-los. Enquanto isso, o trio conhecido como o Burou de música tradicional está na cidade. Eles são um grupo de Tsukumogami que surgiram de objetos musicais. Eles estão na cidade para o festival Aoi. No dia do festival, Botan é vista participando com suas amigas. Ryoma também está no local, mas está trabalhando como parte da equipe de segurança. Enquanto o festival está em andamento, Ryoma percebe que o guarda-chuva de um dos artistas é um ser espiritual, e parece ser um perigoso. Assim que ele corre para tentar controlar a situação, o Burou de música tradicional entra em cena. O trio usa seus poderes para hipnotizar todos, impedindo-os de ver o que está prestes a acontecer. Assim que estão em segurança, o trio, que também está atuando como procuradores, sela facilmente o Tsukumogami, devolvendo o guarda-chuva ao seu estado normal. Depois de concluírem, saltam para o telhado e todos voltam ao normal. Nenhum dos espectadores parece saber o que acabou de acontecer. Ryoma então se junta ao trio no telhado para uma apresentação adequada. De pé em frente ao trio, Ryoma sente a aura intimidadora vinda deles. O líder do grupo é Tsumabiki, e os outros dois são Fuki e Tsuzumi. Quando o trio ouve o nome de Ryoma, eles imediatamente correm para dar uma olhada nele. É como de costume. Ryoma é popular e todos querem conhecê-lo. Ele também é lendário porque uma vez derrotou um poderoso Tsukumogami sozinho. O trio informa Ryoma que sempre quiseram conhecê-lo, por isso estão muito animados. Na verdade, eles têm histórias sobre ele de Aogi. Ryoma foi elogiado por sua determinação e bravura. Ryoma então agradece a eles por ajudar com o Tsukumogami desonesto. Nesse momento, Haruri cai do céu. Ela cai em Ryoma e senta-se nele. Haruri e o Burou são velhos conhecidos. Após uma breve saudação de ambos os lados, o Burou diz a Haruri que é hora de eles partirem. Eles estão de licença e ainda tem muito a fazer. Haruri assume que o trio está planejando realizar um concerto chato pra caramba. Uma vez que eles se foram, Ryoma lembra Haruri que ela ainda está sentada sobre ele. Haruri se afasta e pede desculpas. Ela então sugere que Ryoma entre em contato com Taigu. Ryoma tenta fazê-lo, mas o dispositivo de comunicação parece ter falhado. Ryoma caminha até a beira do prédio para olhar para a rua. Ryoma fica chocado quando vê uma sombrinha de papel abaixo dele. Pela aura que está sentindo, ele percebe que essa pode ser a sombrinha de papel que ele estava caçando. As memórias de seus irmãos passam por sua cabeça enquanto ele tenta determinar se o Tsukumogami é o verdadeiro. Ele está no meio desse conflito quando o Tsukumogami olha para cima e dá um sorriso muito irritante. Em seguida, Kagami decide sair em um encontro com Ryoma. Suas verdadeiras intenções são descobrir o que Ryoma realmente pensa de Botan. Para facilitar as coisas para eles, Kagami usa seu poder para explorar um caminho mais livre para o local onde querem ter seu encontro. O primeiro lugar que Kagami leva Ryoma é uma loja de moda, onde ela o obriga a comprar roupas. Depois disso, eles visitam um restaurante para fazer uma refeição cara. Saindo do restaurante, eles vão para uma pista de boliche onde Ryoma mostra como é desastroso quando se trata de jogar boliche. Saindo da pista de boliche, eles param em um café. Enquanto tomam uma bebida, Ryoma reclama sobre o dinheiro que gastaram, mas Kagami diz para ele relevar a parte do dinheiro e focar na diversão das coisas. Basicamente, eles estão saindo para se divertir e provavelmente ficarem sem dinheiro. Ryoma logo percebe que Kagami está tentando se intrometer no que está acontecendo entre ele e Botan. Antes que Ryoma possa se preparar, Kagami o surpreende com a pergunta: "O que você acha de Botan?" Ryoma decide ser sincero com suas palavras e começa a mencionar todas as coisas bonitas que ele gosta em Botan. Ryoma conta a Kagami que está impressionado com a maneira como Botan viveu sua vida. Ela passou por muitos problemas, mas isso não a impediu de seguir em frente. Kagami fica feliz ao ouvir tudo isso, porque finalmente ela pode dizer que Ryoma se importa com Botan.
No caminho de volta para casa, eles encontram Nagi, que está perseguindo um Tsukumogami rebelde. Ryoma, sendo o fanático por batalhas que é, não perde tempo e se junta à perseguição. Mais tarde, o escritório de música tradicional vem para uma visita à mansão Nagatsuki. Este trio não para de falar, e todos na casa estão quase surdos de tanto ouvir conversa. Ryoma é obrigado a sair de casa para dar um passeio, e não muito tempo depois, Botan faz o mesmo. Ryoma está andando pela rua quando encontra dois amigos da escola de Botan. Esses dois sempre quiseram saber qual é a relação entre Ryoma e Botan. Antes que Ryoma saiba o que está acontecendo, os dois amigos o agarram e o arrastam para um lugar onde podem falar com ele em particular. De volta a casa, o Burou finalmente se encontra com Kushige e Haruri para falar sobre suas verdadeiras intenções. A senhora idosa expressa sua intuição sobre o fato de que a família está tentando unir Ryoma e Botan. Por outro lado, Ryoma está sendo seriamente pressionado pelos amigos de Botan. Como Botan disse a eles que Ryoma é seu parente, eles querem saber se isso é realmente verdade. Das perguntas indiretas que os dois fizeram a Ryoma, eles conseguiram descobrir que Ryoma e Botan não são parentes. Eles estão no meio de sua terrível investigação quando Botan aparece. Botan exige saber o que eles estão fazendo no parque, e Ryoma rapidamente esclarece a situação, dizendo a Botan que foram os amigos dela que o arrastaram até o parque. Esses dois amigos usam suas maneiras astutas para fazer a Botan uma pergunta muito sensível que, por sua vez, faz com que ela e Ryoma fiquem vermelhos. Isso apenas prova para os dois amigos que Ryoma e Botan são mais do que afirmam ser. Como Botan não está pronta para confessar, os dois amigos a arrastam para interrogá-la, assim como fizeram com o namorado dela. Na casa, a agência diz a Haruri que está ciente do fato de que a família está tentando fazer Ryoma se casar com Botan para que ela fique feliz e esqueça qualquer pensamento de traição. Uma vez que ela esteja feliz e calma, o espírito dentro dela estará totalmente suprimido, e assim, eles terão feito com sucesso Botan uma humana completa. No momento em que o escritório termina de apresentar sua teoria, Haruri não perde tempo em segurar uma arma em suas gargantas. Ela pergunta o que eles planejam fazer, mas o escritório imediatamente muda o clima ao informar Haruri que não planejam fazer nada. A velha só queria saber se estava certa, e acontece que estava. O escritório então diz a Kushige e Haruri que eles estão livres para fazer o que quiserem. Na verdade, eles estão prontos para apoiá-los e também para se livrar de quem quiser ficar no caminho deles. O escritório então revela que está na cidade para investigar um guarda-chuva de papel específico, Tsukumogami, que surgiu na cidade. Audi a encontrou e, pela forma como a descreveu, parece que ela é bastante poderosa. Eles querem saber se ela é o guarda-chuva de papel que eliminou os irmãos de Ryoma. Em seguida, os amigos de Botan decidem investigar qualquer garoto que se aproxime de Botan. Eles trancam o pretendente em uma sala e o interrogam completamente. Isso faz o rapaz repensar sua decisão e ele foge. Eles conseguiram se livrar de outro candidato, deixando Ryoma como a única opção viável. Os amigos de Botan então conseguem convencer Botan a chamar Ryoma para a escola. Botan pega o telefone e liga para Ryoma. Não precisa de muita convicção para Ryoma concordar em vir para a escola. Isso mostra ainda mais às garotas que Ryoma tem um ponto fraco por Botan, mesmo que os dois não concordem com isso. Ryoma chega à escola e a primeira coisa que acontece é a segurança o arrastando por ser um intruso. Felizmente, Botan está lá para resolver o problema. Ryoma segue Botan até onde seus amigos estão esperando. Ryoma acredita que está na escola para fazer algo importante, mas nem ele nem Botan sabem que foram enganados. Eles chegam na sala onde os amigos de Botan estão esperando. As garotas usam suas maneiras astutas para fazer Botan sair para que possam ter Ryoma só para elas. Assim que ela sai, as garotas trancam Ryoma na sala do clube. A primeira pergunta que fazem a ele é se ele está namorando Botan. É quando Ryoma percebe que caiu em uma armadilha. Eles o forçam contra a parede perguntando o que ele pensa sobre Botan. Ryoma gagueja, mas finalmente consegue dizer às garotas que fará tudo ao seu alcance para proteger Botan. Ao ouvir isso, as meninas gritam de empolgação e dizem a Ryoma que ele passou no teste delas. As meninas dizem a Ryoma que garantir a Botan que ele vai mantê-la segura basicamente significa que ele está propondo o casamento a ela. Ryoma tenta dizer às meninas que não sabe nada sobre isso. Ryoma consegue se desculpar e sai correndo da sala. Depois que ele sai, as garotas concluem que tanto Ryoma quanto Botan são tímidos demais para aceitar seus sentimentos um pelo outro. Quando Botan volta da aula, as garotas percebem seu descontentamento. Botan se afasta irritada, mas as garotas a seguem, avisando que só estão cuidando dela. Botan finalmente para quando percebe que elas só estão tentando ajudar. Ela sugere que eles saiam para pegar panquecas de chá verde. Assim que estão prestes a sair, Botan nota uma aura gelada atrás dela. Ela se vira para ver o Tsukumogami guarda-chuva olhando para ela. Antes que Botan e suas amigas possam tentar fugir, o Tsukumogami as prende em sua barreira supostamente impenetrável. Isso não passa despercebido por Kai e Kushige. Até Ryoma sente a presença do guarda-chuva e imediatamente fica alerta. As meninas estão presas com o guarda-chuva e, sem saída, começam a chorar. O guarda-chuva então traz Botan para mais perto na tentativa de perfurar sua mente, mas felizmente a barreira de Kushige está a protegendo. Kushige tem uma barreira dentro e fora de Botan para garantir que ela esteja segura. O guarda-chuva agarra Botan e fala com ela como se estivesse conversando com a divindade que vive dentro dela. Ela assegura à divindade que fará tudo o que estiver ao seu alcance para libertá-la. O guarda-chuva planeja quebrar Botan matando seus amigos primeiro. Neste ponto, Botan percebe que as coisas ficaram sérias.
Ela começa a desejar que alguém apareça e salve ela e seus amigos. A primeira pessoa que vem à sua mente é Ryoma. E assim que o guarda-chuva está prestes a matar seus amigos, Ryoma entra rompendo a barreira, tudo graças às maçanetas. Ryoma quebra a barreira e também causa grandes danos à cabeça do guarda-chuva. Fuchi também se junta a Ryoma na barreira, tornando as coisas um pouco mais fáceis para ele. Ryoma afasta botando o guarda-chuva, mas eles ainda estão presos na barreira. No entanto, Fuchi diz a Ryoma para se concentrar no guarda-chuva enquanto ele protege as meninas. O guarda-chuva regenera sua cabeça, e com isso, Ryoma sabe que o Tsukumogami é bastante poderoso. Ryoma está pronto para dar tudo de si com o guarda-chuva, desejando que ela seja a pessoa que ele tem procurado. O sorriso malvado que ele exibe mostra ao guarda-chuva que ela está prestes a enfrentar um oponente perigoso. Fuchi coloca os amigos de Botan para dormir para que ele possa ter um melhor controle da situação. Ele também diz a Botan para ficar perto dele para que ele possa protegê-la facilmente. Nesse momento, o guarda-chuva abaixa a barreira, e Fuchi percebe que ela deve ter feito isso se preparando para usar todo o seu poder. Ela talvez queira lutar ou fugir, dependendo do que for melhor, deduz Fuchi. Ryoma fica em frente ao guarda-chuva, avisando que fará tudo ao seu alcance para proteger Botan. O guarda-chuva não parece estar com medo. Em um instante, ela se teletransporta para trás de Ryoma. Antes que Ryoma consiga acertar um golpe, ela já sumiu novamente. O guarda-chuva zomba de Ryoma, dizendo que seu desejo de proteger Botan não é forte o suficiente. Para irritar ainda mais Ryoma, o guarda-chuva menciona os nomes de seus irmãos falecidos. Botan imediatamente fica furiosa. Ele combina as maçanetas das portas com os talismãs que possui. Ele empunha isso como uma espada e vai atrás do guarda-chuva. Ryoma deveria ter percebido que algo estava errado quando o guarda-chuva não parecia incomodado. Antes que Ryoma possa alcançá-la, o guarda-chuva desaparece. Ela reaparece atrás de Ryoma e diz a ele que seu alvo sempre foi Botan, e para não lutar com Ryoma. Assim que ela está prestes a alcançar Botan, um grampo de cabelo aparece do nada e a prende na parede. O guarda-chuva fica chocado ao ver isso, e quando olha ao redor, vê toda a família Nagatsuki à distância. Haori encara o guarda-chuva e avisa que estão lá para destruí-la, e não para discutir nada com ela. Nesse momento, o guarda-chuva percebe que as coisas vão ficar sérias. Uma batalha feroz começa entre o guarda-chuva e a família. Usando seus números, eles conseguem causar muito dano ao guarda-chuva. No entanto, o guarda-chuva continua de pé. Momentos depois, o resto do departamento aparece na cena. O guarda-chuva usa sua técnica de distorção para aparecer atrás de Botan na tentativa de agarrá-la, mas Haori consegue impedir isso. Isso coloca o guarda-chuva em desvantagem e ela leva uma surra. Ela está presa pelo grupo, dando ao Burou a chance de selá-la. Uma vez selado, o Burou considera sua investigação encerrada. Eles assumem o controle do guarda-chuva e informam a família Nagatsuki que vão interrogá-lo mais tarde. Agora está tudo sob controle. Eles também alteraram as memórias dos amigos de Botan para que não saibam o que aconteceu. Após a partida do Burou, Haori agradece a Ryoma por manter Botan segura antes de sua chegada. No entanto, Ryoma não concorda com isso. Ele diz a eles que não fez nada para manter a garota segura, porque estava determinado para derrubar o guarda-chuva. Nesse momento, Botan interrompe Ryoma, dizendo que ele realmente a manteve segura. Na verdade, Botan está feliz que Ryoma apareceu na hora certa. Botan está prestes a confessar seus verdadeiros sentimentos a Ryoma, quando de repente sente algo se despedaçar dentro dela. Botan cai no chão e seu olho muda de cor para avisar que a entidade divina que habita dentro dela está prestes a assumir o controle. Botan desmaia após este incidente. Haori percebe que algo está muito errado e ordena que voltem correndo para casa. Nagi agarra Botan e toda a família começa a correr de volta para a mansão. Eles chegam na mansão e a encontram destruída. Descobrem que o verdadeiro alvo não era Botan, mas sim Kushige. Kushige foi derrotado e por isso a barreira que ele colocou em Botan foi removida. Ryoma fica extremamente nervoso com o que vê e quando Nagi percebe isso, ele diz para ele se controlar. Nagi sabe que o guarda-chuva tem outras pessoas trabalhando com ela. Para eles terem derrubado o Kushige, significa que são tão fortes quanto a família Nagatsuki. Tsubaki está na cena e sugere que a família venha para o lugar deles, já que sua mansão foi destruída. Quando vão ao estado dos Katamori, o vaso de Kushige é examinado por sua curandeira. Eles recebem uma boa notícia dela. Ela informa que Kushige não está morto, ele conseguiu se selar antes que seus atacantes pudessem alcançar sua alma. No entanto, há uma chance de 50% de que ele acorde. Após a avaliação de Kushige, Taigu diz à família que eles podem ficar na pensão. No entanto, Taigu quer jurisdição sobre Botan. Ryoma quer lutar contra isso, mas Haori diz pra ele não fazer isso, porque eles não podem lidar com a situação sozinhos. Além disso, eles devem seguir o que Taigu diz, ou ele será obrigado a exercer seu poder, e ninguém quer isso. Depois da conversa com Taigu, a família descobre que Botan está acordada. Eles empurram Ryoma de lado e correm para a enfermaria para ver a garota. Ryoma é o único que fica para trás, porque ainda não consegue superar o fato de que errou. Tsubaki conversa com Ryoma sobre suas preocupações e tenta dizer para ele não ser tão duro consigo mesmo. Quando Tsubaki percebe que o menino está emocionalmente abatido, ela tenta aproveitar isso, sugerindo que eles saiam em um encontro. No entanto, Ryoma recusa a oferta.
Nesse momento, os irmãos de Tsubaki, que são os treinadores de Ryoma, entram na sala. Eles estão lá para repreendê-lo por não seguir seu treinamento. Eles o treinaram para não ser consumido por seu ódio pelo guarda-chuva. Mas de alguma forma, Ryoma esqueceu tudo isso quando ficou cara a cara com o guarda-chuva. Ryoma admite que errou, mas seus treinadores não estão prontos para aceitar isso. Ryoma terá que sofrer mais um dojo para que não cometa o mesmo erro na próxima vez. Por outro lado, Tsubaki está feliz com o desenrolar das coisas, pois percebe que finalmente pode se divertir. Botan também ficou sabendo do incidente de Kushige e está de coração partido. Mais tarde, Ryoma encontra Botan na máquina de venda automática. Ryoma se senta com Botan, dando-lhe a chance de desabafar sobre Kushige. Botan está preocupada com o grandalhão e espera que ele acorde logo. Depois que Botan termina de falar sobre Kushige, ela finalmente consegue dizer a Ryoma o que quer fazer antes de desmaiar. Ela diz a Ryoma: agradece Ryoma por salvar sua vida, porque não havia como ela permanecer viva se não fosse por ele. Ryoma reconhece sua gratidão, mas ele garante a Botan que vai dominar um estilo de proteção que o ajudará a se concentrar. Naquela noite, Ryoma liga para o pai pelo telefone e seu pai. O pai o deixa saber que está orgulhoso da pequena mudança que aconteceu com ele. O pai então sugere que ele comece a usar seu próprio poder em vez do de seu irmão. Na manhã seguinte, Ryoma visita a propriedade de Nagatsuki para pegar suas maçanetas pessoais. Ryoma tem usado as maçanetas de seu irmão, mas é hora de voltar a usar suas próprias. Ryoma volta para o local de Taigu e vai direto para o dojo. Tsubaki e Botan o encontram no dojo, e Tsubaki explica a Botan a essência do treinamento que Ryoma está realizando. Nagi está escondido atrás do dojo, e consegue ouvir tudo. Tsubaki diz a Botan que Ryoma terá que treinar muito para dominar suas puxadas de porta, porque ele não as usa há muito tempo. As maçanetas das portas são como instrumentos com os quais Ryoma precisa se conectar, e essa conexão está atualmente fraca. Ryoma tem muito a fazer se quiser dominar suas armas novamente. No entanto, uma vez que ele consiga dominar suas maçanetas, isso o ajudará a liberar seu verdadeiro potencial. Momentos depois, Taigu convoca Ryoma, Botan e Haori. Ele diz a Ryoma que ele é livre para ficar com eles o quanto quiser. Quanto a Botan, ele a informa que sua liberdade será restringida. Infelizmente, Botan terá que se afastar da escola, porque não podem deixá-la correndo por aí. Agora, para Haori e seu grupo, parece que foram convocados pelo diretor adjunto do escritório de gestão Seinomi. A família Yatimata está encarregada disso, então Haori e seu grupo terão que responder a eles. As três grandes famílias são a família Kunato, a família Tsuji e a família Yatimidai. Haori sabe que não tem escolha a não ser honrar o convite. Isso é uma surpresa para Botan, e ela pergunta se a família Yatimata é tão importante assim. Haori então explica a ela que tudo que envolve os seres espirituais está sendo supervisionado pelas três grandes casas. É por isso que sempre que qualquer uma das casas te chama, você não tem escolha a não ser ir. A família Nagatsuki está sob a vigilância da família Kunato, enquanto Kai está sob a vigilância de Tsuji. E finalmente, o burô de música tradicional está sob a vigilância de Yatimata. Ryoma nem conhece a maioria dessas coisas, porque passa a maior parte do tempo no dojo treinando em vez de estudar. Como a família Nagatsuki estará saindo para honrar o convite, Ryoma é o único em quem confiam para manter Botan segura. Kagami sugere que eles entrem em contato com Zohei para obter apoio adicional, mas nesse momento, o escritório entra na sala. O trio garante à família Nagatsuki que cuidará de Botan enquanto eles estiverem fora. Aparentemente, eles receberam ordens de seu supervisor para fazer isso. A família Nagatsuki concorda com essa proposta, mas implora ao escritório para fazerem tudo ao seu alcance para garantir que Botan esteja segura. Após a reunião, Botan senta-se em seu quarto para pensar sobre tudo o que está acontecendo. Ela se lembra de sua conversa com Taiju quando foi encontrá-lo sobre como ela pode ser responsável pela ativação do guarda-chuva que matou os irmãos de Ryoma. Taiju explicou para ela que o espírito dentro dela provavelmente assumiu o controle quando ela estava em perigo. O espírito eliminou aqueles que queriam machucá-la, e quando Taiju e os outros chegaram, Botan era a única de pé. No entanto, ela não tem memória do evento. Além disso, todos os Tsukumogami inclinaram suas cabeças na direção de Botan quando o espírito estava ativo. Este evento pode ter sido a razão pela qual o guarda-chuva ganhou vida, e não muito tempo depois, atacou Kusui e Hayato, o que levou às suas mortes horríveis. No entanto, tudo isso são teorias, porque ninguém pode realmente dizer que Botan é responsável. Todas essas coisas estão agora afetando Botan, porque ela sabe que com a barreira caída, o espírito dentro dela pode facilmente vir à tona e destruir coisas. Por outro lado, Botan está se engajando em treinamento para garantir que Botan esteja segura enquanto a família Nagatsuki está ausente. Ele está no campo de treinamento quando é subitamente atacado por Nagi. Aparentemente, Nagi quer testar a determinação de Ryoma para garantir que Botan esteja segura com ele enquanto a família está fora. Os dois se envolvem em uma batalha feroz, e Ryoma dá o seu máximo. Ryoma faz o seu melhor, mas Nagi ainda leva a melhor sobre ele. Mesmo assim, Nagi fica impressionado porque Ryoma mostrou o potencial. Ele incentiva Ryoma a dominar o uso de suas maçanetas para que ele tenha uma chance melhor. Ryoma então promete a Nagi que vai proteger Botan. Nagi fica aliviado ao ouvir isso, e sela uma promessa com um toque de punhos. Quando é hora dos Nagatsukis partirem, todos garantem passar tempo com Botan. Na manhã seguinte, os carros que vão transportá-los chegam. Antes de partir, Yu dá a Botan lembranças deles para segurar. Pouco depois disso, a família parte. Botan sabe que a família Katamori será hostil a ela, porque todos a veem como uma ameaça, mas ela não vai deixar que isso a afete.
Botan tem um plano para ganhar o favor deles e mostrar que ela é humana. A primeira coisa que Botan faz é se tornar útil no refeitório. Quando Taiju ouve isso, ele corre para o refeitório para confirmar. Ele fica chocado e é forçado a perguntar ao chefe quem deu permissão a ela. O chefe revela que Botan falou com Tsubaki, e foi ela quem deu a permissão para Botan. Botan também acrescenta que está apenas tentando se tornar útil, e é por isso que decidiu se envolver em qualquer atividade que a família tenha. Botan já havia discutido isso com Haori e ela está a favor. Em vez de se esconder, Botan quer mostrar a eles que não é um monstro. Taiju continua recebendo ligações sobre Botan ajudando em casa, e ele simplesmente as ignora porque não há nada que ele possa fazer neste momento. Enquanto Botan faz isso, ela está lentamente conquistando os corações dos membros da família. Mais tarde, a agência encontra Botan para que possam incentivá-la. Como o lema deles é arrasar, eles explicam para ela o que isso significa. Eles querem que ela continue enfrentando quaisquer obstáculos que possa encontrar. Após o pequeno discurso motivacional, o trio sai para continuar a proteger a área. O trio logo encontra um monte de Tsukumogami que estão atrás de Botan, mas eles lidam facilmente com eles. Haori e sua família estão tendo uma viagem bastante tranquila quando são subitamente atacados por outro guarda-chuva de papel. Enquanto isso, Tsukumogami aleatórios começaram a aparecer pela cidade. Botan está ocupada explicando coisas da escola para um dos caras da Katamori quando a curandeira entra para lhe dar um rinoceronte de pelúcia. Sem nem perceber, Botan está começando a se tornar popular entre a família. Ela está cercada por pessoas que querem lhe dar coisas ou até mesmo ouvir o que ela tem a dizer. Todos eles estão orgulhosos dela por ser uma pessoa trabalhadora. Ryoma está à distância, observando tudo isso acontecer. A velha bruxa do escritório também se junta a Ryoma, dizendo a ele que terminou sua patrulha para poder ficar de olho em Botan. Ryoma percebe que Botan está tensa, e ele sugere que eles tomem um ar no dojo. Aogi e seu par estão coletando informações para a velha bruxa, Sumabiki, quando são atacados por uma figura desconhecida. Ao mesmo tempo, o nível de Tsukumogami na cidade disparou. Até Taigu está começando a se perguntar o que está acontecendo. Por causa do grande número de aparições de Tsukumogami, Taigu é forçado a enviar muitos lutadores para a linha de frente. Na rodovia, a família Nagatsuki logo percebe que eles não estão enfrentando apenas uma sombrinha de papel, mas pelo menos 3 sombrinhas de papel. O trio prende a família sob uma barreira de guarda-chuvas, enquanto informa que tem associados na casa Katamori. Aparentemente, esses associados se moverão em breve. O cara do guarda-chuva ri da família, zombando deles por cair em sua armadilha. Agora na casa, Ryoma e Botan estão no dojo. Sumabiki também está com eles. Botan está preocupada com a família porque eles não mandaram mensagens. Ryoma tenta acalmá-la, dizendo que estão bem. Ele até tenta encher a cabeça de Botan com finais felizes, para que ela não precise se preocupar. Taigu logo recebe uma ligação de um de seus filhos informando que os Tsukumogami com quem eles estavam lutando são todos fantoches. Parece que foram soltos nas ruas apenas para criar uma distração. No momento em que Taigu ouve isso, ele sabe que algo está seriamente errado em algum lugar. Sumabiki chama Ryoma para o dojo para contar algo sobre o concerto que ela está planejando. Neste momento, o rinoceronte de pelúcia com Botan começa a derreter, como se estivesse tentando passar uma mensagem. Este é o trabalho manual de Suzuri, pois ele é capaz de incorporar parte de si mesmo dentro do rinoceronte de pelúcia. Por outro lado, Taigu ordenou um bloqueio completo da área e também ordenou que os não combatentes fossem evacuados do prédio. Taigu agora sabe que o inimigo os enganou. Ele corre para seu escritório para pegar o máximo de talismãs que puder. Taigu está em seu escritório quando um ferido, Aoigi, rasteja para dentro do escritório, tentando avisá-lo sobre quem é o inimigo. Ao mesmo tempo, o rinoceronte derretido consegue passar informações para Botan. Acontece que o burô de música tradicional está colidindo com os guarda-chuvas de papel. Ryoma está de pé em frente ao Tsumabiki, se perguntando o que está acontecendo. Acontece que Fuki está controlando os fantoches, e Taigu agora tem que lidar com o terceiro membro da equipe, o Grandão. Ryoma ainda estava tentando entender a confusão quando a sombrinha de papel que eles selaram anteriormente apareceu. Isso é uma surpresa total, mas tudo começa a fazer sentido porque foi a agência que levou a sombrinha embora. A sombrinha ataca Botan, mas Ryoma atira do caminho. Tsumabiki então diz ao guarda-chuva para relaxar. Tsumabiki se aproxima de Ryoma e diz a ele que não há necessidade de conflito desnecessário. Eles só querem uma coisa, e isso é Botan. Assim que Botan for liberada para eles, não haverá necessidade de violência. Enquanto Tsumabiki faz suas exigências, o restante do escritório também está fazendo o mesmo. Esta é uma grande decisão para eles. Mas, sem pestanejar, o trio, incluindo Ryoma, se recusa a entregar Botan. Ryoma diz a Tsumabiki que ele jurou manter Botan seguro e está pronto para cumprir sua promessa. Já que todos próximos a Botan decidiram que vão protegê-la, basicamente é uma guerra total neste ponto. Taiju terá que enfrentar o Grandão, enquanto Ryoma precisa lidar com Tsumabiki e o guarda-chuva ao mesmo tempo. Taiju ativa seus 100 talismãs defensivos, colocando o grandalhão em grande desvantagem. Os filhos de Taiju também têm que lidar com Fuki e seus fantoches. Tsumabiki cria uma rede de som para tentar paralisar Ryoma, mas ele tapa os ouvidos dele e de Botan para evitar serem afetados. O guarda-chuva e Tsumabiki atacam Ryoma ao mesmo tempo. Ryoma fica sobrecarregado, mas ainda consegue escapar da situação com apenas um corte no rosto. Ele agarra Botan e a carrega para fora dali. Para proteger Botan, Ryoma instrui sua roupa a se prender a Botan, tornando-se vulnerável aos seus inimigos.
Tsumabiki e o guarda-chuva sabem que a única maneira de chegar até Botan é afastar Ryoma dela. Avançando em direção a Ryoma, os dois jogam tudo o que tem contra ele. Ryoma usa suas habilidades evasivas para sair do caminho deles, enquanto usa uma das lembranças de Ryu para criar uma grande pedra que prende o guarda-chuva. Ryoma então desvia do ataque de Tsumabiki e tenta escapar da cena. No entanto, ele é parado pelo guarda-chuva. E durante este processo, Ryoma é profundamente cortado no lado. Ryoma cai no chão, mas ainda permanece ao lado de Botan. Tsumabiki então o segura com cordas, pedindo que ele deixe Botan com eles. Tsumabiki não está matando o garoto porque ela na verdade gosta dele. Tsumabiki então diz a Botan para deixar ao lado de Ryoma se ele quiser que ele viva. Botan pensa muito sobre isso, mas lembra-se da promessa de Ryoma de mantê-la segura. Botan decide confiar em Ryoma, e ela diz aos seus agressores para... Botan informa que vai confiar em Ryoma, não importa a situação. O guarda-chuva percebe que quanto mais Botan confia em Ryoma, mais o espírito dentro de Botan se torna inativo. O guarda-chuva avança com raiva contra Botan, mas Ryoma reúne suas forças e dá um ataque surpresa que corta a mão do guarda-chuva. Ryoma se levanta pronto para enfrentar os dois, mesmo que isso signifique morte. Por sorte, Tsubaki aparece bem a tempo de se juntar à diversão. Antes de se juntar a eles, Tsubaki foi até onde está o vaso de Kushige para contar-lhe sobre a tentativa de assassinato da Botan. Ela espera que Kushige volte à vida e proteja sua senhora. A luta entre os filhos de Katamori e os bonecos de Fuki também está em andamento. Sempre que os bonecos são derrotados, Fuki simplesmente os regenera com sua maldita flauta. A equipe percebe que Fuki está desgastando-os física e mentalmente. Se eles não tomarem cuidado, Fuki vai hipnotizá-los com suas melodias musicais. Felizmente, os Tsukumogami que trabalham para a família Katamori apareceram para ajudar a equipe. Durante sua luta com o grandão, Taiju consegue escapar da sala. O sistema de defesa do prédio é ativado, prendendo o grandão. No entanto, Taiju está esperando por ele do lado de fora. Assim que o cara escapar, Taiju planeja devorá-lo com seus talismãs já colocados. Taiju não foi quem ativou o sistema de defesa do prédio, mas ele sabe que há apenas uma pessoa que pode fazer isso. Não é outro senão Tsubaki. Ele é grato à sua filha por ser o tipo de pessoa que ela é. Tsubaki preparou muita coisa antes de ir se juntar a Ryoma no dojo. Agora, Tsubaki tem Tsumabiki e o guarda-chuva para enfrentar. Mesmo Tsumabiki sabe que a garota é um grande problema. Ninguém pode realmente determinar o nível de sua habilidade. Ela tem sido considerada de alto nível. Dentro da garota, o que permitirá que eles abram o portal para a Terra dos Mortos. A Terra dos Mortos e dos Vivos se tornarão uma só, mas isso levará ao caos total. Botan é a chave para tudo, e o Burou está preparado para fazer tudo ao seu alcance para liberar esse caos. O grandalhão sai correndo do edifício e parte em direção ao Taiju. Taiju ordena que seus talismãs devorem o cara, mas o grandalhão lança um golpe que espalha os talismãs. Taiju é derrubado no chão, mas antes que o grandalhão possa alcançá-lo, o remanescente dos talismãs se transforma em cobras e morde a mão do grandalhão. Momentos depois, Ryoma e Tsubaki ainda estão tentando derrubar seus inimigos quando a situação piora ainda mais. Fuki e o grandalhão aparecem para ajudar Tsumabiki e o guarda-chuva. Ao ver isso, Tsubaki percebe que eles estão sem aliados. O pai dela foi derrotado e, de alguma forma, seus irmãos também foram eliminados. No entanto, o grandalhão está sem um braço, que ele não pode regenerar. Observando a gravidade da situação, Ryoma sugere que Botan fuja enquanto ele e Tsubaki criam uma oportunidade para ela. Para piorar as coisas, mais 3 guarda-chuvas entram na briga. Esse grupo de guarda-chuvas é conhecido como o Arasawa Mushi. Ryoma e Tsubaki estão completamente em desvantagem com os novos reforços que acabaram de chegar. Olhando para os guarda-chuvas, Ryoma tenta descobrir se aquele que matou seus irmãos está entre eles. Ele está prestes a ceder à sua raiva e atacar os guarda-chuvas, mas se lembra de seu treinamento e jura proteger Botan o tempo todo. Agora isso é suficiente para ajudá-lo a deixar de lado sua busca por vingança e se concentrar em proteger Botan. Tsubaki está impressionada com a maneira como o cara lidou com a situação, o que mostra que ele está crescendo. Uma luta começa entre Ryoma, Tsubaki e os guarda-chuvas, mas devido ao grande número deles, Ryoma e seu parceiro acham bem difícil escolher um alvo. Os dois continuam caindo em emboscadas, sofrendo vários cortes em seus corpos. Mesmo estando sofrendo, Tsubaki continua a rir como uma maníaca. Ela está aproveitando cada pedaço da ação, mesmo que isso a esteja causando dor. Acontece que os guarda-chuvas planejam matar Ryoma e Tsubaki lentamente. Dessa forma, eles podem facilmente quebrar o espírito de Botan e forçar a saída do ser divino. Botan deveria estar fugindo, mas percebe que não pode. Algo está prendendo ela apenas para que ela possa assistir Ryoma sofrer. Antes que perceba, um dos guarda-chuvas aparece atrás de Botan para aumentar seu sofrimento. Ela começa a encher sua cabeça com pensamentos de como várias pessoas sofreram apenas porque querem proteger Botan. Ela até menciona a morte de sua amada tia. O medo de algo assim acontecer novamente toma conta de Botan, e isso força o ser divino dentro dela a se manifestar novamente. Como não há uma barreira protegendo Botan, o ser divino escapa e toma o controle do corpo de Botan. Com isso, os guarda-chuvas e o Buru cumpriram com sucesso sua missão. Botan finalmente perde o controle de si mesma, e o ser divino dentro dela emerge. Enquanto isso, os filhos de Katamori estão acordando de um frenesi que Fuki deixou neles. Eles ficam chocados ao ver todos os Tsukumogami abaixando suas cabeças na mesma direção. Até o todo-poderoso Kai está abaixando a cabeça em direção a Botan. Isso mostra ainda mais o quanto os seres espirituais respeitam e temem seu ser divino.
Nenhum dos que estão na frente de Botan consegue se mover. Botan, agora o espírito divino, caminha em direção ao Burou. Ela nota que o grandalhão está sem um braço e pergunta o que aconteceu. Ele revela que perdeu o braço durante a luta com Taigou, e por causa da técnica secreta de Taigou, ele não conseguiu regenerar o braço. Em vez de mostrar pena ou compaixão, as palavras de Botan mostram que ela não se importa. O medo toma conta de Tsumabiki e dos outros quando ouvem a maneira como Botan está falando. Eles ficam chocados quando Botan acaba com o grandalhão. Ela sabe que o grupo a libertou porque eles querem algo dela, mas ela zomba deles. Botan deixa claro que vai ser o que quer ser e não aceitará instruções de ninguém. Neste momento, Tsumabiki percebe que calculou mal seu movimento. O Botan que eles pensavam estar enfrentando era o jovem Botan, mas parece que o crescimento de Botan também afetou o ser divino. Então Botan ouve Ryoma falando com ela. Ryoma exige que o ser divino devolva Botan para ele. Ryoma começa a dizer coisas que chegarão a Botan. Ryoma se aproxima de Botan e pode ouvir a garota lutando para ser salva. Ryoma agarra Botan e a abraça com força. Enquanto segura Botan, Ryoma começa a falar com os Nagatsukis, repreendendo-os por abandonarem sua senhora no momento em que ela mais precisa deles. Ryoma está desapontado por todos eles estarem paralisados por uma armadilha da qual acreditam não poder escapar. As palavras de Ryoma conseguem alcançar a família, e o primeiro a agir é Kushige. Ele retorna à vida e imediatamente coloca uma barreira em Botan. No momento em que ele faz isso, o ser divino é restringido e Botan volta ao normal. Ao mesmo tempo, o resto da família presa dentro da barreira do guarda-chuva decide que é hora de abrir caminho para sair. Agora que estão cansados de ficar parados enquanto sua senhora sofre, com as emoções à flor da pele, a família dá tudo de si para criar uma abertura na barreira. Yu consegue sugar uma parte da barreira, dando a Nagi, que se combinou com Haori, a chance de cortar a barreira. A família emerge do céu bem acima de Botan. Finalmente, a família está de volta para proteger sua senhora, e o Burou percebe que agora tem mais problemas nas mãos. A família consegue afastar Botan, Ryoma e Tsubaki dos inimigos. Botan está feliz por ter sua família de volta. Yu, sendo um oportunista, afasta Botan de Ryoma, alegando que Ryoma a estava tocando na ausência deles. É hora de lutar, e Nagi diz para Ryoma descansar. Nagi está orgulhoso do cara, e finalmente o chama de um verdadeiro homem. Uma vez que o palco da batalha está montado, um dos guarda-chuvas, Tenjitsu, finalmente decide revelar o que ele estava escondendo. Ele mostra seu rosto, e acaba sendo o rosto de Hayato. Ele foi quem matou a família de Ryoma, e agora ele está usando o rosto de seu irmão. Isso atinge Ryoma profundamente, enquanto ele tenta conter suas emoções. Todos estão preocupados, pois parece que Ryoma finalmente vai perder o controle. No entanto, para sua surpresa, Ryoma consegue deixar suas emoções de lado e se concentrar em proteger Botan. Agora que o Burou se une para tentar derrubar a família, Haori os assegura de que a família vai destruí-los por tentar machucar sua senhora. Como essa pode ser a última batalha deles, Tsumabiki e Fuki decidem usar a melhor arma que tem no inventário. Tsumabiki libera um som muito poderoso de seu inventário, mas Haori consegue proteger seu povo estendendo seu manto para bloquear o som. O resto da família então se junta para criar uma abertura. Nagi consegue atingir a velha, mas isso não é suficiente para derrubá-la. Se algo, ela apenas ficou mais irritada. Fuki também libera uma arma semelhante a um canhão que dispara explosões capazes de derrubar qualquer inimigo que alcance. Fuki consegue acertar Tsuzuri para derrubá-lo, mas graças à habilidade de regeneração de Tsuzuri, isso não é problema para ele. Tsumabiki logo cria uma rede de sons para enfraquecer ainda mais a equipe. Isso prende Nagi e Yu, dando a Fuki uma chance clara de acertá-los. Ninguém consegue se mover ou tirar os dois do caminho. Parece o fim da linha para os dois, já que não há rota de escape. Fuki dispara sua arma, mas naquele exato momento, Kushige aparece. Graças à sua barreira, ele consegue absorver o impacto e salvar seus amigos. Kushige então destrói a rede sonora de Tsumabiki. Finalmente, todos os membros da família estão juntos novamente. Haori assegura a Fuki e Tsumabiki que eles vão destruí-los. Usando o manto de Haori como cobertura, a família consegue alcançar Fuki e Tsumabiki. Antes que percebam o que está acontecendo, Nagi e Yu desferem golpes potentes que são suficientes para danificar o núcleo da dupla. A dupla começa a desaparecer lentamente. E antes que Tsumabiki finalmente suma, Kagami utiliza seu poder para acessar suas memórias e saber mais sobre os motivos do Burou. Tsumabiki pede que Ryoma continue protegendo Botan. Ela admite que cometeu um erro ao pensar que poderiam controlar o ser divino. Antes de Tsumabiki desaparecer, Kagami vê uma informação vital, mas ela guarda para si porque não sabe qual reação terá se contar ao seu povo. Após a derrota da agência, os guarda-chuvas se juntam para assumir o controle. Mesmo que Ryoma e Tsubaki estejam feridos, eles estão preparados para lutar. Ryoma quer enfrentar Tenjitsu sozinho, e Tenjitsu quer o mesmo. Ryoma avança em direção a Tenjitsu e tenta acertá-lo, mas o cara desvia facilmente de todos os golpes de Ryoma, enquanto dá contra-ataques. Tenjitsu zomba de Ryoma por acreditar que cresceu, mas ele ainda não passa de um bebê imaturo. Enquanto Ryoma continua a reclamar sobre como ele tem caçado Tenjitsu, Tenjitsu então conta a Ryoma a razão pela qual seus irmãos morreram. Aparentemente, seus irmãos estavam tentando ser os melhores ao proporcionar um melhor espetáculo para Ryoma. Eles queriam preparar um melhor alicerce para Ryoma, enquanto agradavam o avô deles ao mesmo tempo.
Tenjitsu sabe de tudo isso porque são os sentimentos que ele teve quando devorou os gêmeos. Os dois estavam tentando provar ao avô que estavam prontos para ser o chefe da casa, mas isso apenas os levou à morte. Zorrei assistiu enquanto seus netos eram exterminados, e antes que ele pudesse enfrentar Tenjitsu, o filho de um desapareceu. Ouvir isso deixa Ryoma muito bravo, e ele vai atrás de Tenjitsu, cego de raiva. No entanto, isso só o impede de fazer movimentos certos. Tenjitsu continua a jogar ao seu redor enquanto ele faz o que faz. Por outro lado, o restante dos Umbrellas está tendo dificuldades contra os Nagatsuki. Tsubaki, especialmente, está se divertindo enquanto bate em um dos Umbrellas. Em algum momento, Ryoma está pronto para desistir porque chegou à conclusão de que não pode derrotar seu irmão. Botan dá uma boa olhada em Tenjitsu e percebe que ele é muito perigoso. Quando Botan e o resto do grupo percebem que Ryoma está prestes a desistir, todos se tornam motivadores. Eles deixam Ryoma saber que ele é a melhor pessoa que existe, e essa é a razão pela qual eles até entregaram Botan a ele. Eles dizem a Ryoma que acreditam nele. Ao ouvir essas palavras de encorajamento, Ryoma finalmente reúne forças para se levantar. As maçanetas de sua porta começam a brilhar, mostrando que ele finalmente está acessando o verdadeiro poder das maçanetas. Ryoma se vira para olhar Botan e assegurar-lhe que não há com o que se preocupar. Ryoma junta suas maçanetas que emitem uma luz brilhante. É a primeira vez que Ryoma libera sua técnica, e ele não se contém ao acertar Tenjitsu com ela. Isso deixa uma nuvem de poeira, e quando tudo se acalma, Tenjitsu ainda está de pé. Bem, digamos que metade do corpo dele ainda está de pé. Mesmo com esse nível de dano, Tenjitsu não parece preocupado. Em pouco tempo, ele regenera a outra metade de seu corpo. Os guarda-chuvas então se unem para apoiar Tenjitsu. Parece que vai começar mais uma rodada de luta, mas nesse momento, Taiju e outros Tsunemi chegam à cena. Kai também está interessado na luta, e Itsuki abre um caminho para ele. Quando Tenjitsu percebe que as coisas estão prestes a sair do controle, ele decide recuar. Tenjitsu e os outros guarda-chuvas usam seus guarda-chuvas para escapar da cena. Tenjitsu garante a Ryoma que eles vão se encontrar novamente, e ele não pode esperar. Após a partida de Tenjitsu, Ryoma desmaia de exaustão. Taiju fica impressionado com a maneira como Hoari e seu povo lidaram com as coisas. No entanto, ele está preocupado que este evento possa levar a uma briga entre as três grandes casas. Os Yakimadas podem achar difícil provar que não sabiam o que o escritório estava fazendo. Mais tarde, Ryoma acorda no hospital. Botan estava ao lado dele quando ele estava inconsciente. Ryoma fica chocado ao ver Taiju na mesma sala com ele. Aparentemente, o velho também está recebendo tratamento pelas feridas que sofreu durante a batalha. Taiju então diz a Ryoma que as investigações estão em andamento para saber até onde os Umbrellas foram. Eles querem saber os incidentes em que estão envolvidos e coisas do tipo. Ryoma está interessado no fato de Tenjitsu estar usando o rosto de seu irmão. Ele está pronto para derrubar a Tenjitsu na próxima vez que se encontrarem. Taiju rapidamente encerra a conversa e diz a Ryoma seu plano de organizar uma festa de celebração. Ryoma não é uma pessoa social e preferiria evitar essa festa. Mas sem ele saber, tudo já está preparado. Mais tarde, Ryoma é enganado para ir à festa. Ele se encontra na festa e não há como voltar. Kushige é declarado a estrela do dia, ao contrário do que todos possam acreditar. Alguns podem ter esperado que Ryoma fosse a estrela do dia, mas eles estão errados. Ryoma encontra um lugar para se sentar, mas tenta ser o mais invisível possível. Durante a festa, Ryoma de repente ouve alguém se aproximar para falar com ele. Ele fica chocado quando percebe quem é essa pessoa. Não é ninguém menos que Kushige. Ryoma e todos os outros ficam chocados ao ver isso. Kushige não fala, mas sai de sua concha apenas para agradecer a Ryoma. Todos estão felizes por Ryoma, e dizem a ele que Kushige falar com ele é basicamente boa sorte. Naquela noite, Kagami sai para pensar sobre o que ela descobriu em relação ao departamento e Botan. Ela ainda não sabe se pode contar aos membros de sua família, mas opta por manter isso para si mesma. Quando Botan finalmente volta à escola, seus amigos lhe fazem perguntas, querendo saber se ela está em um encontro com Ryoma. Como de costume, Botan consegue evitar as perguntas. Quando o trio está prestes a sair do café, eles percebem que está prestes a chover. Botan está sem seu guarda-chuva porque esqueceu em casa. Nesse momento, Ryoma aparece com o guarda-chuva, dando às garotas mais evidências de que Ryoma e Botan estão interessados um no outro. Ryoma e Botan se despedem das amigas de Botan. No caminho para casa, Ryoma age como um cavalheiro ao permitir que Botan fique com o guarda-chuva. Ryoma vê uma senhora vestindo um kimono, e subconscientemente diz a Botan que ela ficará bem em um. No momento em que ele percebe o que disse e o fato de que Ryoma está vermelho, ele rapidamente muda suas palavras. Enquanto isso, Hoari e o resto da família estão assistindo do telhado, se perguntando qual dos dois vai agir primeiro. Os dois obviamente se amam, mas estão apenas se enrolando, esperando quem vai dar o primeiro passo. Felizmente, os dois conseguem segurar as mãos antes que a temporada termine, e isso pode ser o início da vida amorosa deles.